Alô, alô, muito boa noite, o Mesa Redonda está chegando, hein? A bola volta a rolar no Campeonato Brasileiro e você vai participar do Mesa com a gente neste domingão de Páscoa. Boa Páscoa para você, para toda a família. Fique com a gente porque vamos falar muito. O São Paulo emplacou goleada no Cruzeiro, tem Palmeiras e Bahia, Palmeiras na liderança. O Santos sem Neymar perdeu e se aproxima da zona de rebaixamento. E tudo com o nosso time ao vivo lá em Itaquera para Corinthians Internacional e convidados mais que especiais. Então segura aí que o Mesa volta já. Legal, legal, estamos de volta e de imediato, eu tô muito louco, ansioso para colocar a bola para rolar. Quero iniciar com a vitória belíssima do São Paulo para cima do Cruzeiro por 4-1, mas para colocar a bola para rolar, vamos com os nossos convidados de hoje. Tava com muita saudade dele, é polêmico, fala, não tem conversa. O homem é um multimídia. Meu amigo, meu irmão, locutor dos bons, jornalista dos bons, Nilson César. Boa noite, Nilson. Um abraço para você, boa noite, gente. Você tá ficando velho, você não precisa ter medo de nada, entendeu? É verdade. Então eu falo mesmo, falo o que eu sinto, falo com o coração, falo com verdade. E eu tenho o privilégio de estar aqui de novo com você, viu? O privilégio é nosso. É uma honra você ter me convidado e a equipe me convidar aqui. O privilégio é nosso, Nilson, e você não tem essa história de velho, não. Está na modernidade, canal do Nilson César, tá bombando lá nas redes. Estamos voando, estamos com mais de 30 mil pessoas simultâneas no jogo do Palmeiras. Canal do Nilson César, rádio de pai para filho. É empatado 1-1. É isso. E o óculos do homem é um estilo, e eu amo óculos. Você gostou? Isso é top de linha. É bonitão? Eu tenho alguns lá, mas nesse padrão, nesse patamar, não, mas tá bonito. Tem tá aqui bonito. pertinho, aqui na Galeria da Pan, vai lá. Não, tá bonito, legal. Bom, outro fera hoje na nossa bancada, é irmão, parceiro, volta e meia tá aqui com a gente, jornalista raiz, mas aí vou falar pra você, hein? Esse é exemplo e é referência. Sou suspeito para falar do meu irmão, meu parceiro Tatá Muniz. Que alegria receber você aqui na casa, Tatá. Alegria minha, Garrafa. Obrigado pelo convite. Abraço para o Miller, para o Nilson, para a Marina, para o Miller, para você. Eu fico sempre honrado. Gazeta é minha porta de entrada. Como sempre, é uma honra estar aqui no Mesa Redonda. E você continua, né? Band Esportes, com outros projetos também na X Esportes, não é isso? Pois é. Ainda quando me dão a oportunidade, de sábado e domingo, quando eu posso, a dona Cristina deixa, eu tô lá mandando uma narração ou outra. Ainda treino, Garrafa. Eu quero aposentar, mas ainda não deu. Ah, não. Continue com a gente. Bom, você já viu que pelo nível dos convidados, polêmica não vai faltar hoje. Acho que ele não vai levantar. Boa noite, Miller. Tá com a gente. Feliz com o São Paulo. Boa noite, Miller. Boa noite, Marina Buffon. A Marina com a gente aqui na bancada também. Boa noite, Marina. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Alex Miller. Boa noite. E daqui a pouco, direto da Neoquímica Arena, os nossos repórteres, o Salazar, ao vivo com o Alexandre Silvestre e com ele, com o Paulo Sérgio, todo o rescaldo, todo o pós de Corinthians e Internacional ao vivo Neoquímica Arena. Será que a batata do Dorival vai assar e vai fritar de uma vez? Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo para a Neoquímica. Para não perder tempo, ontem o São Paulo do Miller, do jogador... 3 gols do Ferreirinha, 4-1 para cima do Cruzeiro. O Alexandre Silvestre acompanhou na tela. Roger Machado, criticado, vaiado, pressionado por tudo, até pelo modo como fala o Tatiques. Dá pra gente dizer que o primeiro gol foi, dessa vez, a estratégia do gatilho funcionando para chegar até o pênalti? Não vou falar de gatilho. Não, tudo bem. Eu sou um profissional sério, que trabalho pra caramba, e eu preciso do apoio do torcedor. Prometeu e dobrou a aposta. Em vez de colocar no esquema um extremo, externo, atacante de beirada, de lado, ou no popular um ponta, meteu logo 2 contra o Cruzeiro. E deu muito certo. Não é o fato de você jogar com pontas que você vai fazer sua jogada de linha de fundo, você esgaça a linha adversária e você tem condição de jogar em superioridade pelo centro. Hoje era essa ideia, dar liberdade para Luciano flutuar mais. Arthur, um dos pontas, de cara, cavou um pênalti. Ô Luciano, toca no Caleri. 11º gol do argentino no ano. O segundo do tricolor foi de ponta para ponta.
Para a alegria do Morumbi inteiro, do Roger, dos 35 mil São Paulinos presentes, assistência milimétrica do Arthur pro Ferreirinha na categoria ir para o abraço. Cara, o Arthur é um jogador que sempre nos deu trabalho, né? Principalmente para mim quando joguei contra, né? Então agora tendo ele do nosso lado, acho que a gente tem tudo para fazer uma boa dupla ali. Na ponta dos cascos estava o Rafael, pegando quase tudo. Até pensamento. Uma passou também, nessa aí não dava para fazer muita coisa não. Não rolou baliza 0 pro Rafael, mas deu hat-trick para o Ferreirinha, iluminado. Oportunista, marcou de novo. E cravou ainda o terceiro dele no jogo. Uma pintura, São Paulo 4-1. Estou muito feliz, né? Primeiro hat-trick na carreira, na noite especial, com muita desconfiança, né? Por parte de todos, eu acho, porque era uma formação nova contra uma grande equipe que é o Cruzeiro. Então acho que a gente conseguiu dar uma boa resposta ao torcedor e passar um pouco de confiança para eles também. Os pontas do São Paulo voaram em campo. O Arboleda também voou para o Equador. Deu cano, não avisou o clube, estava relacionado para a partida, não apareceu na concentração, sumiu. O jogador estaria descontente porque perdeu espaço no time. Pelo visto, o Arboleda vai bater asas e voar em definitivo aqui do São Paulo. A gente não sabe o que aconteceu também, então temos que escutar o Arboleda. Assim, a gente ficou sabendo, acho que na palestra ali, então a gente só ficou sabendo que ele não estava presente e a gente já mudou de assunto, foi falar sobre o jogo que era mais importante. A gente tem pouco a falar, né? O Arboleda estava convocado, não veio na apresentação e foi cortado. A partir daí, a gente direcionou, né, o caso, né, para a direção. Né? A gente se preocupou, evidentemente, né, porque no princípio a gente não sabia, né, o que tinha ocorrido. Né? Mas né, agora a gente aguarda, né, mas foge das minhas mãos. Bom, tá aí o São Paulo do Roger, uma pressão muito grande desde que o Roger chegou. Mas veio um resultado expressivo, São Paulo vice-líder do campeonato. Eu começo com o Miller, para a gente falar, Miller, do jogo, vocês fiquem à vontade, sobre o jogo e dessa tentativa que deu resultado, pelo menos ontem, com dois pontas, né? Arthur de um lado, Ferreirinha do outro, no meio campo Marcos Antônio, Bobadilha, Luciano, Caleri lá na frente. Ontem deu muito certo, hein, Miller? Mas o Garrafa, jogando dentro de casa, o Roger tem que arriscar. E foi o que ele fez. Colocou o tradicional, né? 4-4-2 ou 4-3-3. Deu certo porque o São Paulo jogou mais que o Cruzeiro. O São Paulo jogou bem do começo ao fim. O Cruzeiro do Pedrinho, né? O dono do Cruzeiro, não pegou na bola. Quando o Cruzeiro acordou já estava 4-1. O Ferreirinha fez uma boa partida, assim como o Arthur do lado direito. Então acho que o ataque do São Paulo ontem funcionou bem. E a defesa não deu chance para o ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro, bem verdade, perdeu algumas oportunidades com o Caio Jorge, porém o São Paulo conseguiu criar, as que criou, fez. E isso, claro, facilita bastante na sequência do jogo. O jogo passou pelas mãos do Roger na escalação do Ferreirinha, na mudança do esquema? Ah, com certeza absoluta, né? E o que jogou esse Arthur foi um negócio, foi fora do comum, não é? Acho que sim, né? Se tratando de Arthur, principalmente, fora do comum, porque ele não é disso. Pois é, ele fez um bom jogo, ele sofreu pênalti, ele fez o lançamento, se bem que o zagueiro falhou no lançamento, né? Uma partida espetacular do Ferreirinha, vai saber quando ele vai acertar um hat-trick de novo. Preocupação com o Caleri, né, para o próximo jogo, substituído por concussão, precisa ficar uma partida fora. E essa história do Arboleda, a não ser que seja uma explicação daquelas matadoras, né? Acho que Deus que me perdoe, aconteceu, Marina, alguma coisa com a família ou com alguém importante. A gente vai entrar um pouquinho mais... Olha o contrato. A gente vai entrar um pouquinho mais à frente, a fundo no caso do Arboleda, que tomou chá de sumiço e parece que não joga mais pelo São Paulo. Ainda pela ousadia do Roger, que nem chegou. E ontem, para entrar em campo, ele já foi vaiado pela torcida na escalação ali, o anúncio oficial do locutor do estádio. O torcedor de São Paulo é o torcedor mais passional que eu conheço, né? O torcedor de São Paulo vai da empolgação total para a tragédia em segundos, né? Então ele foi vaiadíssimo antes do começo do jogo, porque não escalou o Danielzinho e entrou com o Ferreirinha, né? Vaias. Como é que você pode, em 4, 5, 6, 7 jogos, avaliar o trabalho de um treinador?
Então, o São Paulo é um time que vai brigar aí entre os 6 primeiros colocados do campeonato. Para com isso, torcedor de São Paulo. O campeão voltou coisa nenhuma. É partícipe desse campeonato. Não vai ganhar coisa nenhuma. Entendeu? Campeonato Brasileiro vai ganhar o São Paulo. Como não vai? É o vice-líder, Nilson, do campeonato. Chance zero. Nós estamos em abril. Chance zero pro São Paulo. A bancada se cala perante a Nilson César. O São Paulo não briga pelo título? Não. A bancada aceita? Brigar, o time tem a obrigação de brigar, de lutar, de se esforçar. Agora, você ter a opinião de que o São Paulo não tem força e elenco para ser campeão brasileiro é uma coisa muito natural. Você pula no barco do Nilson César. Eu pulo no barco do Nilson César. O São Paulo pode ter, eventualmente, aí numa taça que dispute. G4, Libertadores, brigar por Libertadores. E vai disputar também Sul-Americana. Aí sim. Uma taça que disputa pode ter chance. Acho que é um dos favoritos para ganhar a Sul-Americana. Num campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, você tem que ter peça de reposição, você tem que ter uma saúde financeira do clube, você tem cartão amarelo que você perde jogador, cartão vermelho, jogador machucado. A chance do São Paulo é nenhuma. Eu falo que esse senhor, quando vem aqui, vou chamá-lo de senhor, ele vem para agitar. E ele já falou, São Paulo não briga pelo título do Brasileiro. Alex pulou no barco. Quero ouvir Marina Buffon, seu Tatá Muniz e Miller. Quero vocês. Marina. Primeiras damas. Olha, eu acredito, Garrafa, que do ano passado para cá, o São Paulo vai conseguir um pouco mais. Ano passado não conseguiu a vaga direta para a Libertadores, vai jogar a Sul-Americana. Então, eu imagino que neste ano ele vai ficar com uma vaga da Libertadores direta, mas brigar pelo título... O barco do Nilson César está inflando. Aumentando. Eu quero aguardar o jogador, Tatá Muniz. Vela a barlavento pro barco do Nilson César. Ok? Que é aquela que empurra. Não fica, desculpe, inclusive a Marina, não fica entre aqueles que vão para a Libertadores direto. Não? Nem para Libertadores? Não fica. Aí eu acho que pode ter até uma possibilidade de brigar. Muito difícil. É porque eu não vejo ninguém jogando super futebol, não vejo nada disso. Então, brigar por uma Libertadores, talvez até brigue. Mas o campeão voltou. Já começa aqui a encher o Instagram da gente, campeão voltou. Para, São Paulino. Acorda. São Paulo está lá no seu hino que vem acontecendo. As suas glórias vem do tempo do Miller, vem do passado. Rapaz, é isso aí. Já que o Miller foi citado, você fala. As glórias são do passado, está no hino. Não, Garrafa, eu concordo com a bancada. O São Paulo não tem um elenco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora, nas Copas, Sul-Americana, Copa do Brasil, o São Paulo tem grandes chances de vencer, sim. Até porque tem time para isso. Agora, não tem um elenco qualificado. Aquilo que a gente sempre fala. Machuca o Caleri, machuca o Lucas, não tem peça de reposição. Então, fica complicado. O Arthur, ele não conseguiu jogar no Palmeiras. Ele sequer foi titular do Palmeiras. Ontem jogou bem? Jogou. O São Paulo ele vai ter mais espaço, né? Eu quero ver a sequência dele. Eu não vou me iludir com uma partida dele, 3 gols do Ferreirinha. Eu quero ver a sequência. O Ferreirinha está 3 anos no São Paulo. E até agora não foi titular. Eu quero ver a sequência dele. A gente tem que levar em conta que o São Paulo, assim, a gente não pode jamais tirar o valor de uma goleada sobre um Cruzeiro. Claro que não. Até porque o Cruzeiro iniciou o ano como um dos favoritos, tido como um dos favoritos a brigar pelo título. Mas o São Paulo pegou o Cruzeiro, talvez na sua pior fase dos últimos tempos. O Cruzeiro hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo meteu 4 no lanterna. Então não vale? Claro que vale. Acabei de falar aqui que não é. Mas espera aí, é um lanterna momentâneo. Tudo bem. Não será surpresa se esse Cruzeiro, de repente, vai que engrena. Estamos na 10ª rodada. Então, vai que engrena, aparece lá no G5. Já é um terço do campeonato, quase, né? Mas não é que momentâneo Eu não acho que o Cruzeiro vai ser rebaixado. Mas o Cruzeiro vive um péssimo momento. Vai brigar por péssimo segundo, péssimo terceiro lugar. Por aí. Assim, pra não ficar em cima do muro, não sou de ficar em cima do muro, também pulo no barco do Nilson César. E aí vai dar aquela balançada. Mas não é. Né? É a realidade dos fatos. Até porque, Nilson, eu falei lá na rodada 3ª, quando o São Paulo era líder, eu falei, não se entusiasme, o São Paulo não é para brigar pelo título. Pode até acontecer, uma surpresa, uma grande zebra, mas não é para brigar pelo título. O título será disputado para mim entre Palmeiras e Flamengo. E esse momento do São Paulo é muito bom, graças ao Roger. Pois não, Nilson? Rafa, só para concluir essa história do São Paulo, eu acho que o título do São Paulo é o São Paulo que está esse caminhão de dinheiro que deve. Aí é o grande título. Então o São Paulo teria que recomeçar, porque foram péssimas as gestões que levaram o clube a uma pindaíba financeira.
Então, o título do São Paulo é arrumar a casa administrativamente, uma gestão isso séria. Isso é mais difícil, mas você sabe. Esse é o título. Esse é o título. Enquanto não fizer isso, não vai ganhar nada. Claro. Mas, dentro de campo, o Roger tem a missão de tentar fazer esse time jogar. Ontem fez jogar com algo que a gente vê muito pouco, pontas, né? Vamos falar ponta, porque hoje nem se fala em ponta, são alas, os laterais que descem, os alas que aparecem na frente, e ele jogou com Arthur e Ferreirinha. O esquema deu muito certo. Vamos ouvir o Roger falando o porquê desta opção, o pressionado, pelo menos até antes da partida de ontem, Roger, falando sobre o esquema que tornou um São Paulo muito ofensivo ontem, com 2 pontas, Arthur e Ferreirinha, na tela. Eu vislumbrava uma alternativa de estrutura para aquela que a gente vinha jogando, sentindo a necessidade do que a gente conseguiu fazer hoje em grande a totalidade da partida. Acho que é uma vitória, né, dos atletas que aceitaram, né, e trabalharam mesmo com pouco tempo de descanso ali a estratégia que foi para campo e funcionou bem numa grande partida. O Ferreirinha, que foi uma das peças, né, escolhidas aí pelo Roger para montar o esquema, não era muito aproveitado pelo Crespo. E foi a primeira vez titular com o Roger também. Primeira vez como titular com o Roger, lembra bem a Marina. Ele também falou do esquema montado pelo técnico Roger Machado, que deu muito certo. Vamos ouvi-lo. Eu fiz isso toda a minha carreira. Sempre joguei pelo lado do campo, sempre voltei para marcar, sempre fechei as linhas, sempre cobri o lateral. Então, para mim, é normal. Então, acho que agora com o Roger nesse esquema, facilita para mim, facilita para o Arthur, que chegou agora também. E aí fica a pergunta, dentro até do que levantou a Marina aqui. O Ferreirinha não vinha sendo usado entre os titulares. O Roger conhecia o Ferreirinha, traz o Ferreirinha para o jogo. Isso tem que ser colocado na conta dele, ou não? O Garrafa, o Ferreirinha, desde quando ele chegou no São Paulo, ele nunca foi titular do São Paulo, do time. Tudo bem que ano passado ele machucou, depois voltou, perdeu espaço com o Zubeldia, mas ele nunca foi titular. Agora que o Roger está dando uma chance para ele, e ontem ele foi bem. Aquilo que eu te falei, eu quero ver a sequência dele, não quero ver um jogo. O Campeonato Brasileiro é longo, até o final do ano. Vamos ver o comportamento dele na sequência dos jogos, dele e do Arthur. Estou curioso para ver isso. Ontem eles estão de parabéns porque jogaram muita bola e mereceu a vitória do São Paulo. Agora, vamos ver a sequência. Vocês acreditam que o Ferreirinha pode dar uma sequência? Pois é, nós não vamos imaginar aqui que o São Paulo vai jogar com 2 pontas e um centroavante todo o jogo, né? Dentro do Morumbi, contra o último colocado do campeonato. É uma coisa. Agora, é inegável, nós estamos falando do jogo de ontem. Ontem os caras foram bem. Ontem deu certo. Deu certo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o São Paulo se apresentando fora de casa com esses 2 caras desse jeito. O que é que vai acontecer? Eu duvido que o Roger faça isso. Marina. Concordo plenamente com o Tatá. Eu acho que vai depender muito do adversário e principalmente se estiver jogando dentro do Morumbi. Eu acredito que as próprias características dos dois, né, do Arthur e do Ferreirinha, que partem muito para 1 contra 1 ali, acaba levantando bastante a torcida também, fazendo boas jogadas. Eu acho que dentro de casa esse esquema tende a ser mais utilizado do que fora. Mas, ainda indo nesse assunto, na terça-feira o São Paulo estreia na Sul-Americana e o Roger já falou que vai mudar o time, porque precisa. Não vai ter Sabino, não vai ter o Luciano provavelmente com dor na panturrilha, os 2, e o Alan Franco também com esse mesmo problema. O Caleri que levou 8 pontos no supercílio, então assim, vai ser um time totalmente diferente. Vai ser em casa a estreia, Marina? Não, é fora. Fora. E ele tirou o Danielzinho, né? Danielzinho. E vinha jogando muito bem no meio-campo de São Paulo. Ele tirou um rapaz que estava jogando muita bola. Agora, ano passado, o Marcos Antônio e o Danielzinho ali formaram uma dupla muito especial. Agora, daqui a pouco a gente vai entrar se o São Paulo tem que priorizar as Copas, já que a bancada entende que o Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai brigar ali por vaga, talvez numa Libertadores, se o São Paulo tem que priorizar as Copas ou não. Mas antes disso, o Roger, recém-chegado, ontem foi vaiado antes da bola rolar. O Alexandre Silvestre, inclusive, perguntou a ele, você foi vaiado na hora que saiu a escalação no placar eletrônico. O Roger falou desse comportamento da torcida, ele é recém-chegado, gente. A torcida, ele nem chegou, a cadeira nem esquentou, já estão pedindo a saída do treinador. O Roger falou sobre essa pressão, vamos ouvi-lo. Eu respeito todas as opiniões, respeito o sentimento do torcedor, né? Mas tudo que eu quero é poder trabalhar. Né? Eu sou um profissional sério, né? Que trabalho pra caramba, né? E eu preciso, né, do apoio do torcedor. Quanto mais resultados a gente tiver, menos vai acontecer e mais apoio eu terei. Né? Tá tudo certo.
Alguém consegue entender por que essa pressão em cima do Roger Machado, que está iniciando o trabalho? Você tem os números do Roger aqui, só para a gente ilustrar? Boa. E aí vocês podem falar. O Roger chegou agora. O Roger acabou de chegar ao São Paulo, gente. O problema, Garrafa, foi assim, o torcedor, de um modo geral, ele tem um certo poder em relação ao que acontece no clube, principalmente torcedor de time de massa, como é o São Paulo, que é um time que tem uma torcida gigantesca. E quando o Roger foi anunciado, a gente falou isso aqui até no Gazeta Esportiva, no próprio Mesa Redonda, várias enquetes foram feitas, inclusive por mídias segmentadas do São Paulo, e o índice de rejeição do Roger Machado à contratação era de cerca de 90%. Então é um técnico que já chega sem o aval da torcida. Mas por que essa rejeição? Alguém consegue me explicar? Não sei, porque não é bom técnico na opinião do torcedor. Para mim é mais a ver com a demissão do Crespo, que vinha para torcedor fazendo um bom trabalho e que tem uma certa identificação com a torcida, por aquilo que ele viveu antes, enfim, do que de fato com o Roger, na minha opinião. Mas a demissão do Crespo, a diretoria do São Paulo não explicou. Deve ter coisas muito importantes que levaram à demissão do Crespo. Não foi uma coisa só, né? Deve ter sido... Deve ter uma sequência aí, uma sequência de situações que levaram à demissão do Crespo, e a diretoria do São Paulo não foi transparente para explicar por que demitiu o treinador, entendeu? Eu ouvi falar muita coisa. A gente ouve falar, porque trabalhava pouco, até isso eu ouvi falar. Então, quer dizer, precisa saber por que demitiu o Crespo. Agora, a rejeição é um negócio idiota. A rejeição para o Roger é um negócio idiota. É essa coisa de lacradores de rede social. Não tem explicação. A rejeição para o rapaz é idiota. Deixa ele trabalhar, avalia o trabalho dele, deixa dar uma sequência de trabalho, você saber se ele tem competência ou não para ser não dá nem para. Desculpa, Nilson, não dá nem para fazer uma leitura desse início de trabalho com os números aqui, enfim, toda a bancada. Ó. Em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, aproveitamento de 55,5. É difícil você realizar um trabalho num clube do tamanho do São Paulo com tamanha pressão. 6 jogos. 6 jogos, gente. Eu quero crer, aliás, tenho vontade de acreditar que nada disso tem a ver com o posicionamento de vida do Roger. Se tiver uma idiotice. Você acabou de citar aí rede social que baliza a cabeça de muita gente, inclusive dentro dos clubes. Então eu não quero acreditar que posicionamentos do Roger fora do futebol, somado ao seu discurso... Aí seria mais idiota ainda, né? Somado ao seu discurso, que é um discurso complicado, aliás, está aqui a testemunha que se levantou no programa para fazer a sua crítica, aliás, muito justa. Quero acreditar que não seja isso, a soma de um discurso com um português complicado, com o seu posicionamento fora da bola. Coisa que acontece em outros clubes com outros elementos que nós vamos falar nesse mesa. Miller, você vê possibilidade, você vê com bons olhos a possibilidade do Roger fazer um bom trabalho ou você ainda está com o pé atrás? Não, eu ainda estou com o pé atrás. Como eu disse, eu estou feliz pela vitória ontem, vitória maravilhosa, merecida em todos os aspectos, do começo ao fim do jogo, está tudo certo. Agora, como disse o Nilson César, tem que julgar o trabalho dele em 15 partidas, se é que ele vai chegar em 15 partidas. Vamos ver, 15 partidas, aí você pode fazer essa estatística aí. 15 jogos, 5 vitórias, 7 derrotas, aí você pode fazer isso. Agora, com 6 jogos trabalhando, não dá para você fazer estatística do treinador. Agora, com 10, 15 jogos, sim. Aí dá para você ter como é que o São Paulo está jogando? Ele mudou o time fora de casa, dentro de casa? Como é que ele fez? Acho que é um somatório de coisas que você tem que analisar o desempenho do treinador. A escalação dentro de casa, a escalação fora de casa, a mudança durante a partida, tudo isso é responsabilidade do treinador. Então eu quero ver tudo isso a partir de 10 jogos. Ô Marina, você que frequenta dia a dia do São Paulo, né, dentro daquilo que é permitido visualizar, você acredita que ele pode e ele vai ter tempo para trabalhar no São Paulo ou você tem dúvidas? Olha, Garrafa, é muito difícil falar de tempo no futebol, né? Porque as coisas mudam muito rapidamente. Eu tinha recebido, né, fazendo apurações na sexta-feira, que o Roger estava tranquilo no trabalho dele, independentemente do resultado que acontecesse ontem contra o Cruzeiro. No sábado, essa situação tinha mudado já. Ele estava sofrendo uma pressão interna muito grande, principalmente pela postura que ele teria dentro de casa, de escalação, do que ele colocaria em campo. Então, esse resultado de ontem dá um certo alívio a curto prazo para que ele na terça tenha uma boa estreia, por exemplo, na Sul-Americana,
no final de semana, mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Mas por conta dessa rejeição, e como a gente sabe que aqui no Brasil, enfim, né, se fosse um técnico estrangeiro falando do jeito que ele fala, eu acho que ele não seria tão martirizado assim do jeito que ele é, e teria mais tempo para trabalhar. Ele, eu acho que a cada jogo ele vai ter que ir se provando um pouco mais, eu não sei até onde ele pode chegar. Bom, e essa prova terá que ser nas competições. A bancada, todos nós aqui, de uma forma unânime, entendemos que o São Paulo não é um dos favoritos à briga pelo título. Isso já ficou bem claro. Não sei se você em casa concorda, mas isso ficou claro. Então, o São Paulo tem Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Vamos ver a sequência do São Paulo? A sequência do São Paulo e saber do Roger, o tema que foi levantado pela Marina, se o São Paulo vai priorizar, por exemplo, as Copas. Vamos colocar aqui na tela a sequência do São Paulo, ó, no Campeonato Brasileiro. Tem o Vitória fora no outro final de semana, Vitória depois e Vasco. Vasco fora, Mirassol em casa, Bahia em casa e Corinthians fora. Essa é a sequência no Brasileiro. Só que antes disso, o São Paulo já tem na terça-feira Copa Sul-Americana, é isso? Sul-Americana. Joga contra o Boston River, o potente Boston River, lá no Estádio Centenário na terça-feira. E aí tem o Milionários e o O'Rings também pela Copa Sul-Americana. E na Copa do Brasil, o São Paulo tem o Juventude. E foi perguntado ao técnico Roger Machado ontem se ele pretende priorizar, se ele vai começar a mexer no time para priorizar alguma competição, já que o São Paulo é vice-líder do Brasileiro. Ele respondeu na tela. Vão precisar mexer, levar jogadores que estejam 100% recuperados do ponto de vista do desgaste do jogo, né, e por vezes jogadores que não estão com uma sequência e estão com menos minutagem, para a gente manter as chances de estar em diferentes competições com peso para vencer, não para a gente escolher uma competição ou outra. A pergunta é direta, o São Paulo tem que priorizar as Copas e vocês escolheriam qual caminho melhor para o São Paulo, Sul-Americano ou Copa do Brasil, se é que vocês entendem que a prioridade são as Copas? Não, primeiro que é desumano fazer isso com o time de futebol, né? O São Paulo já deve estar viajando, imagino, para o Uruguai, né? Para jogar, senão uma manhã de manhã, pelo menos, né? Aliás, vai jogar no Estádio Centenário, onde o São Paulo já foi campeão da Copa Comebol em 94, perdendo para o Peñarol, mas ganhando o campeonato. Estávamos lá, Tatá. Estávamos lá. Muricy, o primeiro título dele com o Tele sentado na arquibancada. Bordon, Felipe Aurélio. Juninho Paulista, Caio, Rogério Ceni. Pelo amor de Deus, um time espetacular. Bem, colocado isso, o caminho da Sul-Americana é indiscutivelmente o caminho mais fácil. Quanto a priorizar as Copas, o que a Marina acabou de falar aqui, se calcula o que é a cabeça do cidadão, né? Precisa administrar o grupo de jogadores, precisa administrar fisicamente os caras, precisa administrar a pressão interna e precisa administrar o próprio cargo além do jogo, que é o mais importante. São Paulo tem que ir jogando e ver onde é que vai chegar. Pro Tatá é Sul-Americana, Miller? Mais fácil. Caminho mais fácil. Sul-Americana que teoricamente é mais fácil, né? Agora, existe, como disse a Marina, o futebol não te dá tempo, porque dentro dessas Copas tem o Campeonato Brasileiro. A dificuldade do Campeonato Brasileiro é muito grande. Mas acumulou uma gordura, né, gente? No Brasileiro pode ser legal, né? Então, pra mas não tá na parte de baixo da mas não dá para se assentar em cima dessa gordura, é isso que eu estou falando. Prioriza-se as Copas, beleza. Mas tem o Campeonato Brasileiro também, porque o Campeonato Brasileiro, como é que você vai rodar elenco com o Campeonato Brasileiro? Joga contra o Fluminense, contra o Grêmio, Atlético Mineiro, etc. Bahia. Como é que você vai entrar contra o Bahia com o time reserva? Não dá. Marina, Nilson e Alex, vocês concordam? Sul-Americana talvez possa, se tiver que priorizar uma competição, esse é o caminho do São Paulo, ou vocês teoricamente é o caminho mais fácil, né? Brigar por um título na Sul-Americana. Teoricamente, né? O mais fácil é brigar por um título na Sul-Americana. Brasileiro, São Paulo tem que brigar por uma vaga na Libertadores. Não adianta sonhar que vai ser campeão brasileiro, porque São Paulo não será campeão brasileiro. Isso aí a chance inexiste de título brasileiro para o São Paulo. Olha o Palmeiras aí, ganhou mais uma fora de casa. Terminou o Palmeiras, né? Ganhou 2-1, Daqui a pouco vamos falar da vitória do Palmeiras contra o Bahia, se consolidando lá na ponta do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Palmeiras vai disparando, é um elenco muito maior, tem peças de reposição. São Paulo não tem nada disso. Chance de ganhar o Campeonato Brasileiro nenhuma. Agora, pode ganhar uma Sul-Americana? Eventualmente, não é que tenha time para isso, porque eu não acho que o problema do São Paulo é só treinador. O problema do São Paulo é jogador. Você pensa que é época de Miller? É só babaiada, amigo. É babaiada pra caramba. É nota 5,5, 6, 6,5. E olha lá.
entendeu? Não tem acima disso no São Paulo. Então, vai trocando o treinador, mas enquanto tem esse elenco nota 5,5 e 6, tem que contar com o fator sorte também. O torcedor São Paulino fica bravo, mas não adianta ficar bravo. O torcedor equilibrado e sensato do São Paulo sabe que o São Paulo tem um time limitado e não tem peças de reposição. O senhor insiste em lembrar isso depois de um 4-1, mas como convidado, lhe respeito. E entendo. Claro. Ô, Alex, é Sul-Americana o caminho, talvez, de uma prioridade ou não? Eu acho que qualquer torcedor de bom senso que parar para analisar tudo que o São Paulo tem no seu elenco e para disputar, vai falar isso. A Sul-Americana, a gente pode dizer, e não tem por que não falar isso, é a Série B da Libertadores. São os times pequenos da América do Sul que disputam a Sul-Americana, aqueles que não conseguiram chegar a uma Libertadores dentro dos seus países. É que o Brasil é muito mais difícil para você chegar a uma Libertadores. E para disputar a Sul-Americana, basta não cair, que tirando uns 2 ou 3 ali acima da zona do rebaixamento, todo mundo entra na zona da Sul-Americana. Então, o São Paulo, para ganhar um título, e é um título internacional, que o leva inclusive à própria Libertadores, tem que apostar sim na Sul-Americana. Não pode vir com aquela história de ir no meio do Campeonato Brasileiro, calendário inchado, maratona de jogos, chegar e, vamos poupar na Sul-Americana. Não, cara, aposta na Sul-Americana, que o São Paulo pode se dar bem, pode ser campeão de um torneio importante, internacional, vai enriquecer a sua sala de troféus com mais uma taça internacional, mesmo que não seja Libertadores, mas vai ganhar. O Roger, por exemplo, que quer se firmar, tem que apostar na Sul-Americana. Senão vai ficar difícil. Ô Marina, eu quero a opinião da Marina sobre o tema, tá? E aí a gente vai partir para o assunto Arboleda, mas atenção, terminou agora Neoquímica Arena Internacional 1, Corinthians 0. Então segura aí, porque a gente já coloca aquela pergunta no ar. E o que vai acontecer com Dorival Júnior? Daqui a pouco nós vamos ao vivo a Neoquímica Arena com o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio está na Neoquímica Arena com o Thiago Salazar, o Alexandre Silvestre e tudo da coletiva do Dorival, zona mista, tudo o que acontecer e vai acontecer nesse pós-jogo de Corinthians 0, Internacional 1. 9 jogos sem vitória. Você vai ver aqui no Mesa Redonda, Marina Buffon. A gente estava falando sobre, me perdi aqui, o tema era... Sobre priorizar, né? A prioridade, desculpe, Marina. Eu concordo com eles, acho que sim, priorizar uma Sul-Americana, uma competição internacional, ganhar uma vaga para a Libertadores no ano que vem, mas como também abrir mão totalmente do Campeonato Brasileiro. São Paulo hoje, segundo colocado. Não pode abrir mão. Não é abrir mão. No sentido assim de se priorizar uma Copa Sul-Americana. Para um jogo ou outro. Tá. Não, vamos disputar o Brasileirão com o time reserva, não é isso. Tá. Né? Mas então, quando encavalo o jogo, dá uma olhadinha com mais carinho para a Sul-Americana. Exato. Dependendo do jogo a jogo. Vai acontecer diferente agora, né? Priorizou o jogo de ontem, como deveria ser, obviamente, e na terça-feira vai ser um time bem diferente do que a gente viu no sábado. Essa é a fase de grupos ainda. Sim. E o adversário de terça-feira não tem nada a ver com o Cruzeiro, né? Vamos combinar. O Boston River tem nada a ver com o Cruzeiro. O Boston é bom no basquete, o River não é o plate. Então... isso aí. Que, aliás, está nessa Copa. Mas, enfim, vamos lembrar que o São Paulo vai em busca de ganhar o título da Sul-Americana completo, né, gente? Tá certo? Completo. Aquele de 2012 só teve o primeiro tempo. É bem verdade, né, Tata? É bem verdade que na Sul-Americana, Rafa, tem alguns times... Tem muito time bom. Esse ano tem muito time. O River é um deles. A Série B, como o River é um deles. Mas tem time bom. Enfim, não terá também vida fácil, mas olhando para o que tem pelo caminho, a bancada entende que talvez a Copa Sul-Americana possa receber uma atenção maior. Ontem o Arboleda sumiu. São Paulo não teve concentração de sexta para o sábado, só para alguns jogos específicos tem a concentração. E aí, os jogadores se apresentavam na hora do almoço, nada do Arboleda, não foi apresentado. E aí o Roger, obviamente, ele estava relacionado, ficaria na reserva. E aí o Roger seguiu para o Morumbi sem o jogador. O Roger falou a respeito do sumiço do Arboleda depois, lá na entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo. O Arboleda estava convocado e não veio na apresentação e foi cortado. A partir daí, a gente direcionou o caso para a direção. A gente se preocupou, evidentemente, porque no princípio a gente não sabia o que tinha ocorrido. Mas agora a gente aguarda, mas foge das minhas mãos. Bom, a notícia que circula, Marina, você que acompanha o dia a dia, é de que o Arboleda está no Equador
e que ele estaria insatisfeito por não ser aproveitado até na ausência do Alan Franco e que ele dá entendimento que não quer mais jogar no São Paulo. É isso, Marina? Exatamente. O Arboleda ele não foi aproveitado como titular em nenhuma partida do Roger Machado, sempre no banco de reservas, e ontem, mais uma vez, foi comunicado de que não iria para o jogo, né, não seria titular, e não se apresentou na hora do almoço para partir para o estádio do Morumbis. A partir de então, o São Paulo tentou contato com ele a todo momento, e as notícias que a gente tem até agora, né, então aí 9h41 da noite de domingo, é que o São Paulo ainda não conseguiu contato com o jogador. Existe até uma suspeita de que ele tenha trocado de número. Ou seja, para não fazer contato de fato com o São Paulo, não quer mais jogar pelo clube. Existem notícias até que ele já estaria ali negociando com outros times. O próprio Internacional, que venceu o Corinthians agora, seria um dos times interessados nele. E ele está no Equador de fato, mas ninguém sabe exatamente o motivo. Se ele teve algum problema e foi para lá, ou se é só para despistar o São Paulo nesse momento. Cabe no futebol de hoje um comportamento desse? O técnico optou por outro jogador, é uma falta de respeito, no meu entendimento. Pois é, o contrato do cara não está escrito que ele vai ser titular, né? Ele tem que participar, tem que treinar, tem que se apresentar. É simples resolver, né? Se o Alex Miller, a Marina, ou você, ou o Miller, segunda-feira tiver escalado para o Gazeta Esportivo e não aparecer, o que faz? Corta o seu ponto, e depois se demite. É simples assim, olha. É por isso que é profissional, não é futebol profissional? Simples o São Paulo resolver. Aí, Tatá, o Roberto Dias, hein, Nilson? Deve estar chorando no túmulo, hein? Meu Deus do céu. Jesus Poxa amado. Vida, meu. Arboleda, meu. Os caras estão... você não vai ser titular. Eu vou embora para o Equador. Ele quer sair do clube? Chama o presidente, chama o diretor. Diz, o negócio é o seguinte, eu não estou satisfeito, eu não vou ser titular, o treinador priorizou outro zagueiro, né, Xará? Então, eu quero sair, eu quero jogar, mas eu não quero banco. Então, seja sincero, seja honesto e tenha personalidade para encarar a realidade dos fatos. Agora, viaja, some, como disse a Marina, muda de número, muda de endereço, muda de CPF. Pelo amor de Deus, essas coisas, e estamos falando de um sujeito que parece que é ídolo da torcida. Essa situação do Arboleda, ela é tão esquisita, ela é tão estranha, que assim, ainda mais no mundo de hoje, em que o contato é feito com muita facilidade, ao contrário do que era 20, 30 anos atrás, que não tinha celular, não tinha, né? Assim, hoje em dia, nada justifica a falta de contato. Né? O meu celular acabou a bateria. Carrega, troca, pega de alguém. Não tem uma justificativa plausível para um sumiço dessa forma. Então, assim, eu prefiro, nesse momento, até preservar um pouco mais qualquer tipo de julgamento em relação ao Arboleda, porque de repente aconteceu algo grave na vida dele, pessoal. Eu não sei o que pode ter acontecido. Mas fala, Xará. Você tem que comunicar. Você falou em comunicar. Eu sei. Por isso é tão estranho. É tão estranho. Você tem que respeitar a instituição. Isso, eu sei disso. É tão sem sentido isso, que eu falei, eu quero saber, quando surgir alguma justificativa, o que foi. Porque é tão... Eu acho que a partir é surreal. Desse surgimento a gente pode até repensar. Mas nesse momento... E outra coisa, Miller, me desculpe. Coloca aqui na tela. O Arboleda já demonstrou que não tem o mínimo respeito com a instituição. Claro que não. O Arboleda não tem. Quem não se lembra... Né? Ele que quis peitar o Miller, que fez uma crítica ao São Paulo, saiu peitando o Miller nas redes sociais, querendo criar polêmica sobre ídolos, mas não vem ao caso, não é porque o Miller está aqui, mas é porque ele é um ídolo do São Paulo. Ele não respeitou a camisa do São Paulo quando usou a camisa do Palmeiras, no período de férias. Um cara desse, você vai esperar o quê? Não estou surpreso. Você acha, Nilson, que é fim de ciclo? Eu acho que é fim de ciclo porque não é o primeiro sumiço do Arboleda, né? Esse não é o primeiro. Eu tenho a impressão, o Miller sabe disso, né? Aquilo que acontece dentro do clube, a gente conhece no máximo 5%. Tem coisas aí estranhas nesse sumiço do Arboleda. Ele deve estar vivendo, além do problema campo, ser reserva, não ser reserva. Eu acho que isso é de menos. Essa é a desculpa. Eu acho que isso é de menos. Essa é a conversa que vem a público, né? Ele deve estar vivendo algum problema sério, bem sério. Agora, tem que aguardar mesmo para saber o que é. Não deve ser um problema simples de ser resolvido. Para ele estar sumindo do Brasil... mas uma ligação resolveria. Mas não justifica. Mas não é... não justifica, claro que não. Mas deve ser um problema, Miller, além dessa coisa do atleta de futebol profissional. Deve ser algo muito pessoal que está acontecendo com ele.
e ele não está conseguindo ficar, talvez, até no Brasil. Então precisa descobrir o que é. Mas em quase uma década no São Paulo não tem um amigo para compartilhar isso, falar descobrir, isso. Mas acho que ele deve ser pouco afeito à amizade, porque um cara que trata um companheiro que entra como titular de clube, o respeito no mínimo profissional, como é que você vai esperar? Negativo, Sim, né? acaba entrando em tudo isso daí, mas de repente se ele tá proibido de entrar em contato. Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Talvez esteja acontecendo algo mais que a gente não sabe. Se acontecer, ok, a gente, obviamente, mas a gente está dentro do campo. Né? Agora, em nível profissional, o comportamento do Arboleda é ridículo. Sempre foi. É ridículo, isso é ridículo. Eu estou dizendo que algo mais deve estar ocorrendo aí, que a gente não tem o conhecimento integral. Agora, tecnicamente, vai fazer falta, porque o São Paulo não tem um elenco grande. São competições importantes, brasileira, a gente falou aqui, Sul-Americana, Copa do Brasil. Vai fazer falta para elenco? É mais um problema para o Roger administrar, independentemente do comportamento dele? Não, eu acho que não vai fazer falta, até porque ontem não fez. O São Paulo ganhou muito bem, goleou sem ele. E outra, você suprir uma necessidade atrás é muito melhor, muito maior do que na frente. Na frente é mais difícil. É mais fácil você suprir a ausência do zagueiro. Contrata-se outro zagueiro. Pega na base do São Paulo, tá cheio de zagueiro lá, pô. São Paulo foi campeão da Copa São Paulo ano passado. Tem que aproveitar a base. Sobe o zagueiro da base lá e coloca no profissional. É a hora de usar a base. Três competições, usa-se a base. Bom, e isto posto, nós vamos, conforme prometido, direto para a Neoquímica Arena. Já já a gente vai atualizar a tabela. O Corinthians está prestes a entrar na zona de rebaixamento. Tá? Perdeu mais uma. A Chapecoense foi incompetente. Só por Estava ganhando de 1-0, não, com um a mais. Podia ter feito o segundo gol e tomou no final. Estou achando que o Dorival cai. Essa é a grande questão, né? Dorival, como é que fica a situação do Dorival? O Corinthians perdeu a oportunidade de vencer e quebrar uma série de 8 jogos sem vitória. São 9 jogos sem vitória do Corinthians, derrota em casa para o Internacional, e o Alexandre Silvestre, que está lá com o Thiago Salazar e o Paulo Sérgio, é o primeiro a entrar aqui na tela para nos contar como foi esta derrota do Corinthians. Clima tenso aí na Neoquímica Arena. Boa noite, Alexandre Silvestre. Sim, estou aqui na porta da sala de imprensa esperando a abertura dos portões aqui para a gente ver quais jogadores que vão passar pela zona mista. A Garrafa, o Corinthians perdeu por 1-0 nessa noite na Neoquímica Arena para pouco mais de 32 mil torcedores. Gol do Bernabé na parte final do jogo. O Corinthians jogou mal, jogou muito mal, mas o Inter também não fez uma grande partida. Sejamos sinceros com o público. Fato é que o Corinthians perdeu, tá coladinho à zona do rebaixamento. Se a Chapecoense, que tem um jogo a menos, vencer, passa o Corinthians, e o Corinthians entra nessa zona de rebaixamento. O Corinthians estreia na Libertadores quinta-feira, tem derby no domingo pelo Campeonato Brasileiro, aqui mesmo em Itaquera, e o Dorival balança e balança muito. Eu vi até colega já com a manchete pronta no computador. Dorival Júnior é demitido após derrota para o Inter, mas nada disso é oficial, é só uma preparação do material. Pessoal esperando a atualização da diretoria. Vamos ver se o Dorival vem para a entrevista coletiva. Alguns colegas estavam até desconfiados de que ele pudesse nem aparecer aqui, mas eu não vou confirmar isso para vocês. Vamos aguardar um pouquinho. Dorival muito pressionado. A Gaviões da Fiel, o estádio vaiou bastante no final do jogo o time e xingou a equipe. Dorival Júnior e os jogadores foram lá perto da Gaviões no final para aquela despedida e tomaram uma sonora vaia e aquela tradicional musiquinha "tem que ser macho para jogar no Coringão". Daqui a pouco eu volto com o Alexandre Silvestre já na zona mista. A gente também está de plantão na coletiva do técnico Dorival Júnior, se teremos pronunciamento ou não da direção do Corinthians, o que vai acontecer com o Dorival, mas continuamos na Neoquímica Arena. Paulo Sérgio, eu sempre abro com você aqui na bancada com ou sorriso ou sem sorriso. Não há motivos para sorriso. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, meu caro Garrafa. Hoje foi feio o negócio aqui, viu? Foi um jogo muito feio, um jogo muito abaixo, né, Salazar? Muito abaixo mesmo daquilo que se esperava pela situação que o Corinthians se encontra. Ou seja, antes do jogo eu estive com o Dorival na sala dele,
ele estava muito esperançoso para que o time fizesse uma grande partida. Sim. E infelizmente não foi isso que nós vimos aqui. O treinador preparou a equipe, o treinador minuciou muito bem o esquema tático do Inter, mas os jogadores em campo muito abaixo, jogo do lado, sem agressividade. O melhorzinho desse jogo para mim foi o Ranieri. Ranieri ali no setor de meio campo, desarmando. Matheus Pereira muito abaixo daquilo que se espera para um jogador de meio campo do Corinthians. O Garro entrou, eu não sei o que mundo o Garro tá. O Garro tá muito, mas muito abaixo daquilo que o torcedor espera. Então fica difícil até pro Yuri, né? Porque o Yuri corre de um lado, corre do outro. E infelizmente nós vimos um jogo aqui muito, mas muito ruim. Até eu vou aproveitar o gancho aqui, amigos. Garrafa, boa noite para todo mundo. Isso é um pouco de informação também. A própria torcida organizada do Corinthians, quando fez a última visita ao CT Joaquim Grava, chegou a um entendimento de que não adianta trocar técnico se o Corinthians continuar com essa postura dentro de campo. Então, sim, há um sentimento de que os jogadores, independentemente de quem é o técnico, de que eles precisam dar uma resposta. Hoje aqui a gente sentiu esse termômetro antes da bola rolar. Verdade. No anúncio da escalação no telão, quando foi anunciado o nome do Dorival Júnior, a gente ficou na expectativa, porque esse é um termômetro, o termômetro do estádio, e não houve nenhuma vaia, nenhuma grande manifestação contra o Dorival Júnior na hora que o nome dele apareceu no telão e foi anunciado aqui na Neoquímica Arena. Portanto, esta pressão para cima do Dorival Júnior, ela existe, mas não existe nenhum clamor pela demissão dele. E há uma insatisfação muito clara com o desempenho dos jogadores. Mas Garrafa, o que eu costumo dizer, Garrafa, é que ser treinador do Corinthians é pressão todo dia. Sim. É pressão todo dia. E ele vai conviver. Até porque ele mesmo mencionou que nunca passou um período desse de 8 jogos. E agora nós vamos para 9 jogos sem uma vitória. Então é muito difícil. Mas eu fiquei mais contente, viu, Garrafa? O Matheus vai dar aqui para mim. Eu fui no vestiário lá e o Marcelo Paes e o Dorival mandaram para mim. Pra você. Você segura bem. Aí eles mandaram para mim, Garrafa, só que não mandaram para você, mas essa daqui é minha, aí, ó. Tá? Só pra você tá vendo aí, ó. O jogador, tá certo, o jogador tá lá. Eu lhe trato sempre com muito carinho e recebo pedras do senhor. Recebo pedras de Paulo Sérgio, que volta daqui a pouquinho com o Thiago Salazar, com o Alexandre Silvestre. A pergunta é: Dorival Júnior corre risco de ser demitido ainda hoje? Então daqui a pouco quero ouvir o Paulo Sérgio na impressão, Salazar e Silvestre com a informação. Bancada, é possível, todos vocês conhecem o Corinthians muito bem, não é? Vai ser possível o Dorival chegar na quarta-feira na Argentina com a Platense, na quinta-feira contra a Platense, na estreia da Copa Libertadores como técnico do Corinthians? Alguém tem dúvida? Alguém acha que é um exagero pensar o Dorival? Ele está muito ameaçado. Eu acho que está muito ameaçado. Eu acho muito difícil que ele continue. A pressão já era muito grande antes dessa semana e ele continuou não vencendo. Tomou uma traulitada no Fluminense, que era uma coisa que a gente já imaginava, né? No Maracanã, contra um time melhor. Até aí vai, né? Mas ninguém quer perder, mas a gente já imaginava. Agora, hoje era o dia da reabilitação. Iria pegar um Internacional que está bem cambaleante nos últimos tempos, né? Vem tentando agora dar uma arrancada para melhorar, mas ainda não é um grande time o Inter. Jogando na Neoquímica Arena, o Corinthians tinha a obrigação de fazer um papel melhor, pelo menos jogar mais futebol. Quer dizer, nem isso fez. Ainda quando não vem o resultado e o time mostra alguma coisa, você ainda pode relevar, mas tentou, criou oportunidade, mas não, um futebol horroroso que o Corinthians, paupérrimo, que o Corinthians apresentou e ainda perde o jogo. Então, eu acho muito difícil, até para não dar o gostinho de repente, numa eventualidade de não ganhar do Palmeiras no outro domingo, o Palmeiras ser taxado como o time que derrubou o Dorival. Agora, gente, a culpa é só do Dorival? É a cultura, a história em cima do técnico? Hoje, pro jogo de hoje, depois os repórteres podem me confirmar, mas ele mudou quase que meio time da última partida. Ele entrou com o André Ramalho, com o Lingard, com o Matheus Pereira, com o Anrileri e também teve mais um aqui, o Ranieri. Ele mexeu, trocou meio time. E o Memphis estava lá. Aliás, antes de vocês, o Memphis chegou como na Neoquímica Arena? A gente tem aqui a chegada do Memphis, né?
O torcedor corintiano no metrô, de ônibus. E Memphis, tem a chegada do Memphis hoje na Neoquímica Arena? Vamos lá, a principal estrela do Corinthians que estava fazendo tratamento lá na Europa. Você tem pra gente como é que chegou o Memphis Depay? Ele postou na rede social, até para ilustrar aqui para nossa bancada, a principal estrela do Corinthians. Você pode colocar pra gente aqui já já? É isso? Então, daqui a pouquinho, a chegada do Memphis na Neoquímica Arena. A culpa é só do Dorival, gente? Não, claro que não, óbvio que não. O que se aplica ao São Paulo, que nós falamos aqui, se aplica ao Corinthians. Ah lá, tá, só pra você, ó, a estrela isso chegando. Isso é ele chegando de helicóptero? Chegando de helicóptero, postou na rede social. Pois é. E o Corinthians tomou um sacode. 9 jogos sem vitória, olha que legal. Ó o Memphis, olha a jogada do Memphis, olha. Ó, cruzamento, sai pela esquerda, o Memphis sai pela esquerda, bem Memphis, ó, passou pela esquerda, ó, entra em profundidade. Que velocidade, hein? Velocidade, você vê a velocidade? Na troca, esse é o Memphis Depay, é a estrela do Corinthians. A culpa é do senhor. Minha! Claro. Por quê? O senhor se recorda o que eu falei aqui quando vim a última vez aqui no programa? Ou não? Dá uma passagem para ele para a Holanda sem volta. Lembra disso? Verdade, Deus. Lembra? Falei, dá uma passagem para esse cara sem volta. Esse foi o pior negócio custo-benefício da história do Corinthians. E o pior é que vai ter que pagar o cara, hein? É muito. O pior é que vai ter que pagar. E a dívida já é enorme. Eu quero discordar respeitosamente do Nilson. Isso é a única coisa que esse time tem de diferente. É esse jogador. Boa sorte a ele que pode chegar de helicóptero, tem recursos para isso. Aliás, perdeu um companheiro da Holanda hoje, o meu volante machucou e não vai para a Copa do Mundo, que joga com ele na seleção holandesa. O Corinthians é um time abaixo da crítica, o Corinthians não tem nada para apresentar, os jogos do Corinthians são sonolentos, irritantes, o Corinthians tem uma jogada trabalhada. Eu adoro o Júnior, para mim Júnior, né? Claro, para nós. Que lembram dele de volante, tantas vezes jogando, entrevistando, mas o Corinthians não tem, hoje mais uma vez, apresentou rigorosamente nada. Consegue chuveirar a bola na área e só. E vou falar outra coisa que é importante ser dita aqui. Essa bola aí do 26 do Internacional era pegável, hein, chefe? A gente vai jogar essa imagem. Espera só um instante, Nilson. Tem que dar um contraponto dele aí, a hora que você quiser. Você está com a palavra, porque o Tatá discordou do Nilson, mas eu quero voltar à Neoquímica Arena. Paulo Sérgio está lá com o Salazar. Antes do Paulo, primeiro Salazar, depois Silvestre. A pergunta é, nós estamos com a Marina aqui na nossa bancada, também repórter, acompanha o dia a dia do Corinthians. A pergunta, Salazar, é: qual é o risco de 0 a 10 do Dorival ser demitido em função dessa derrota e da sequência de resultados? Ô Salazar, de informação que você tem. O risco é alto, sim, Garrafa, o risco é alto, mas não dá para cravar absolutamente nada nesse sentido, porque eu repito, a diretoria do Corinthians, ela se vê em dúvida, mas em dúvida se esta seria a solução. Há uma confiança de que o Dorival é um grande técnico, de que ele é capaz, e uma dúvida se demitir o Dorival vai resolver o problema. Eu cheguei a escutar isso de um dirigente. Tudo bem, 8 partidas sem ganhar à época, né, antes desse jogo, é um absurdo, mas demitir o Dorival vai resolver o problema, e por isso tudo, pela confiança no trabalho, pelo bom trabalho dele recente, é mostrado aqui no Corinthians, havia muita dúvida de que se seria assim o caminho, essa demissão do Dorival. Agora, depois dessa partida contra o Internacional, todo mundo reunido lá no vestiário, a gente está aqui, ó, no WhatsApp, tentando, apurando, aguardando. Vamos aguardar, Garrafa. Garrafa, eu estive no vestiário, como eu falei antes do jogo, com o Salvador Dorival, o Mauro e o Marcelo Paz. E eu vi um clima assim muito bom entre eles. Um clima assim muito amistoso e sem dúvida nenhuma é um momento, como o próprio Salazar mencionou, o Tatá aí também, um grande abraço, Tatá. Infelizmente o Corinthians dentro de campo você não vê criatividade por parte dos jogadores. Então é um negócio que o treinador ele passa, ele orienta, mas você não vê nada dentro de campo. Você não vê um drible, você não vê uma passagem do jogador, um jogo muito burocrático, jogando de lado para cá e para cá, e parece que os jogadores não querem jogar. Muitos erros, né? Muitos erros, muitos infantis por um jogo onde o próprio Internacional não quis jogar. Posso dar uma informação? Sim. Coisa rápida. Uma fonte que está lá dentro do vestiário do Corinthians avisou. Aviso sim se houver mudança. Por enquanto, nada.
Tá aqui, ó, atualização em tempo real, ao vivo aqui no Mesa Redonda. Então, por enquanto, o Dorival segue, mas aguardemos até aqui o final do Mesa Redonda. Acho que a gente vai ter uma definição. Então, a gente vai atualizando aqui o nosso público. Garrafa, por enquanto, nenhuma mudança, estão lá dentro do vestiário. O Salazar passa o Salazar, que por enquanto nada. Por enquanto, Dorival ainda é técnico do Corinthians. O Nilson pediu a palavra, mas eu quero a informação, o Silvestre me mostrando o que está acontecendo aí atrás do Salazar e do Paulo Sérgio. Eu quero o Silvestre aí. Qual é o burburinho que chegou para vocês? Tem reunião dentro do vestiário? Há possibilidade da queda do Dorival? O que você apurou até agora, Alexandre Silvestre? Você é o fundo aí na zona mista. Quais são as suas informações sobre a possibilidade de Dorival ser demitido ainda hoje ou amanhã do Corinthians? Silvestre. A sala de imprensa aqui da Zona Mista está demorando mais do que o normal para abrir, ponto 1. Ponto 2, ouvi comentários sobre possibilidade de Silvinho, ex-jogador do Corinthians, mas é uma especulação ainda que precisa ser mais profundamente analisada. A torcida não cobrou nem xingou o Dorival, pelo menos a grande parte da torcida. O que o Dorival tem a favor dele? O Corinthians estreia quinta-feira na Libertadores, o Corinthians não teria ainda um nome firme, forte, convincente para substituí-lo nesse momento. Multa rescisória do Dorival, da comissão técnica dele, de 3 salários, aproximadamente 8 milhões de reais. Pode cair? Pode cair. Você perguntou de 0 a 10, eu vou ficar em cima do muro, Garrafa, nesse momento. 5. Certo, 5. O Silvestre, então, dá um detalhe importante. 5 é muito. Ele dá um detalhe importante que o Dorival está demorando mais do que o normal para a coletiva. Marina Buffon, na nossa bancada, também recebeu alguma informação daquilo que você tem contato com o pessoal do Corinthians e a sua opinião da culpa ser ou não do Dorival. Eu devolvo depois a palavra ao Nilson e a gente volta já, Neoquímica Arena, hein? Pois não, Marina? Culpa 100% do Dorival, na minha opinião, não é. Ele cometeu, de fato, alguns erros em escalações, em decisões, de fato, cometeu, mas hoje, como você bem disse, Garrafa, ele mudou a escalação e colocou, pelo menos ao meu ver, o que ele tinha de melhor ali, de opções para jogar dentro de casa. Dito isso, eu acho que ele não está conseguindo extrair mais o que ele conseguiria dessa equipe. Para mim, tá beirando um 7 aí para ele ser demitido hoje. As informações que a gente tinha durante a semana de que se o resultado... Tivesse você a caneta, negativo, como você me passa, que acha que ele não pode tirar mais nada do Corinthians, eu acredito que tivesse não. Você a caneta, o caminho melhor para o Corinthians seria a demissão do Dorival? Adoro o Dorival Júnior, acho que ele faz um grande trabalho, sempre fez um grande trabalho, mas não está conseguindo. Então, sim, e antes que você me pergunte, não sei quem eu traria também. Nilson, você tinha a palavra porque o Tatá disse que... Eu e o Tatá, nós temos carteirinha de idoso. Nós já vimos Rivelino, já vimos Sócrates, Memphis Depay, pelo amor de Deus. Pelo que eu já vi... Claro, com isso aí não tem comparação. Pelo que eu vi do Corinthians, eu tô falando do custo-benefício. Coitado do Sócrates, jamais ganhou nada no Corinthians na época dele. O Rivelino, coitado do Rivelino, a bola do Rivelino perto do Memphis Depay. Memphis Depay teria que ter vergonha de carregar uma chuteira do Roberto Rivelino. Vergonha. Então, quer dizer, é o custo-benefício que eu quis dizer. Agora, para a babaiada que se tem hoje, ele em fim de carreira, porque ele é um jogador em fim de carreira. Quer dizer, ele em fim de carreira serve como destaque do Corinthians, talvez, técnico, né? Destaque técnico do Corinthians. Quanto ao Dorival, resta saber, eu conheço bem o Dorival, e o Miller também, resta saber se ele está tranquilo para continuar. Ele quer continuar. Então, quer dizer, talvez o Corinthians que esteja querendo aí essa dúvida, né, se demite ou não, mas o Dorival não gosta. Tá certo. Em algumas coletivas anteriores, o Dorival já tinha mostrado uma certa irritabilidade. Ele falou, inclusive, que não precisava do emprego. Ele chegou na minha casa. Como é o nome desse cara que veio aí na direção de futebol? Aí do Marcelo Paz. E não bica. Acho que não bica legal, não. Pelo que eu sinto, a distância ele não bica legal com isso. E brigar com o Dorival é duro, né? Porque o Dorival é uma pessoa espetacular. É um ser humano espetacular, é um gentleman. A porta não tem mais porta de vestiário, né? A porta da coletiva pode ser que não aconteça agora, mas para quinta-feira contra o Platense já tem que ter um interino. E para domingo, em função daquilo que o Alex Miller falou, já tem que ter um novo treinador. A concorrência é pesada. Lembremos que Marcelo Paz e Vojvoda trabalharam anos juntos. Vamos lembrar que o Tite está na pista. Vamos lembrar que o Silvinho acabou o contrato com a seleção da Albânia. Então a concorrência é muito pesada. Eu vou inclusive dar do Nilson para dizer que talvez antes da demissão pela diretoria,
o Dorival próprio tenha chegado à conclusão que a Marina chegou. Para E mim não outra dá coisa- mais, eu não tenho como tirar mais nada desses caras, deixa eu ir embora e cuida da E vida. imagine o Dorival na pista, o coitado do Rocher lá, a Quem vai batata dele chamar lá. vai ser Ah, não Pois é, também tem isso, Ô, né? Miller, Batata do eu Vasco. quero ouvir o Miller, mas coloca na tela pra gente não perder o gancho do Tatá. O gol foi o Tatá que disse, né, sobre o Hugo. Foi. Era pegável. Vamos ver o gol Tem essa expressão do Bernabé pegável, e o não? Miller Tem. falando como jogador aqui na bancada, Defensável. ele pode Defensável. opinar sobre o lance e também sobre o Dorival. Fala, Rafa, pra mim o Dorival não fica mais no Corinthians, não. E o Dorival, saindo do Corinthians, Dava para pegar, Miller? o gol foi no canto dele, né? Do Hugo, né? Ele sentou. Ele não Fala podia. pra gente, Miller. E não tem visão coberta, hein? Não, ele sentou em vez de Olha lá, falar, não entendi o que tá ele quis limpinho. Angileri chegou uma semana depois, olha lá. Ele sentou, ele encolheu o corpo, eu não entendi. Ele não pulou na bola. Olha a marcação do Angileri. Pois é. Pô, não tem ninguém na E frente. aí a culpa é do Dorival, Miller? Não, absolutamente. Ô, Garrafa, pra mim o Dorival não fica no Corinthians, né? Eu acho que o Dorival tem que sair mesmo. Por quê? O Dorival tem que sair porque esse time do Corinthians não merece a competência do Dorival. Ó. Não merece. Porque o Dorival é um excelente treinador, como disse o Nilson César, é uma excelente pessoa. Eu acho que o time do Corinthians não merece ter o Dorival como treinador. Porque o Dorival, o que ele já fez pelo Corinthians em tão pouco tempo, e hoje ele está com a cabeça prêmio, claro, 9 derrotas consecutivas, ou 9 jogos sem jogos sem vitória. vencer, 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, é muita coisa. Deixa eu saber lá do Paulo Sérgio, sensibilidade de jogador. Paulo, o Dorival ainda tem algo a extrair desse elenco? A sua sensibilidade, não é informação, a sua sensibilidade daquilo que você viu com os próprios olhos, Paulo. Então, assim como o próprio jogador mencionou aí, o Dorival está fazendo de tudo. Inclusive, na conversa com ele comentando os jogadores hoje, né? Eles têm um staff fora de campo incrível, né? E aí o treinador não tem muito o que fazer, né? Pôr em campo, mas ali não consegue extrair. O Dorival não está mais conseguindo extrair, porque o que nós vimos hoje na Neoquímica, né, Salazar, foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Um time muito apático, um time onde não tinha uma saída de bola. Muitas vezes o Hugo tinha que dar um chutão para frente para o Yuri Alberto ficar brigando. E no gol, o Hugo falhou. Escorregou, mas falhou. Ele né? saiu, Não se posicionou bem. Tem uma câmera que mostra, é um tufo de grama, ele olha pro gramado, reclama, ele escorrega e alega nós que vimos por causa aqui, disso não né? consegue pular, né? Então ele falhou no lance ou não, ou porque mesmo escorregando. Então, para extrair algo desses jogadores aqui tá difícil, tá muito difícil. Daquilo que você tem informação, como repórter que frequenta o Corinthians, tem informações. Relacionamento do elenco com o Dorival. Chegou algo para vocês que a coisa não anda muito legal? Não, para mim não. Para mim, pelo menos, não chegou nada absolutamente sobre isso. O Dorival tem o respeito do elenco do Corinthians, todo mundo, ele se dá bem com todo mundo, enfim. O Dorival, em relação a relacionamento, nenhum problema. Uma dificuldade, isso dito até por pessoas do departamento do futebol do Corinthians a mim, é de que o Dorival talvez não esteja conseguindo, como disse o Paulo Sérgio, extrair o que ele já conseguiu extrair desses jogadores, e eles se referem, né, essas pessoas se referem mais à parte anímica, de entender que o time não está correspondendo, não está demonstrando a mesma vontade de outrora, enfim, é mais essa questão anímica que há um entendimento dentro do Corinthians que o Dorival não está conseguindo fazer o elenco reagir e jogar como já jogou em outros momentos. A derrota de hoje passa quanto na sua conta por Dorival Júnior? Cara, hoje eu vou falar uma coisa para você. Conversando com ele posicionou toda a equipe. Eu vi até o quadro que ele começa a passar para os jogadores, estava do meu lado. Eu entrei na sala dele hoje, antes do jogo, e ele estava muito otimista, assim como o Marcelo Paz também, muito otimista, com um bom resultado hoje. Aquilo que nós vimos, ninguém esperava. Nem o próprio corintiano que esteve aqui, não esperava um Corinthians jogando dessa forma, não buscando o próprio jogo, o
Bidon hoje. Tinha o domínio em muitos momentos, né, Paulo? Mas não conseguia finalizar as jogadas. O último passe, sempre o erro no último passe. O passe da assistência, do cruzamento. Era sempre no setor de meio campo, os jogadores não apareciam, não faziam assistências. Então o Lingard, você vai cobrar do Lingard? Não tem como cobrar do Lingard. Aliás, muito mal hoje, né? Mas não tem como cobrar. Se você titular, tem um meio campo apático como estava hoje, o próprio Yuri Alberto sofreu. Não teve um lance. Então é difícil. Só tem uma coisa, eu quero destacar aqui, eu até anotei, o árbitro do jogo, o senhor Felipe Fernandes muito Lima, mal Minas também. Gerais. O primeiro tempo, amarrando de o jogo. 50 minutos, tivemos 22 minutos de bola rolando. Segundo tempo, de 54 minutos, tivemos 25 minutos de bola rolando. Portanto, arredondando, tivemos 48 minutos de bola rolando no jogo inteiro. Então, juntando com tudo isso que o Paulo Sérgio falou, vocês imaginam o que foi a partir daqui, meus amigos. A vocês, vou passar para a bancada, só que antes, rapidamente, com Alexandre Silvestre, apurando aí essa demora. Aqui eu não frequento mais, né, as coletivas, a gente está sempre aqui no mês e tal, mas frequentei muito, não é? Mas tá me parecendo, me causando a impressão de que está demorando muito. Mais do que o normal. Silvestre, mais do que o normal essa demora, você tem alguma informação aí? Qual é a situação de momento que os colegas têm falado? Chegou alguma informação para você? Também te causa estranheza aí, e do pessoal que está por aí, a demora para o início da entrevista coletiva do Dorival, Silvestre? Sim, aqui é a entrada do saguão de imprensa para a zona mista. A coletiva fica mais perto lá do Salazar, mas ó, o pessoal da Rádio Coringão, Timão, Rádio Craque Neto, aqui atrás, galera das outras emissoras de TV, Band, ESPN. Volta para cá, Thomas, meu querido câmera. Eu vou bater na portinha. Vem cá, Thomas, vamos ver. Realmente causa estranheza, eu nunca vi demorar tanto, não me lembro. Quem passou aqui? Integrantes da comissão técnica do Internacional e um assessor de imprensa do Inter. Do Corinthians ainda nada, vamos ver. Dá licença, tudo bem? Por que tá demorando tanto? Por quê? Tem alguma informação? Por que tá demorando, eu não sei. Tem que esperar o assessor de imprensa vir liberar. Tá bom, muito obrigado, senhora, valeu. Essa aqui é a fiscal da porta da sala de imprensa aqui da zona mista, Garrafa. Mas que causa estranheza, alguma coisa tá acontecendo, não é possível. Vez repórter, sempre repórter, né, Tatá? Tá aí, mostrando o fato. Aliás, eu tô achando que o Silvestre estava lá já na zona mista. Não, ele está na porta que libera os repórteres para a zona mista. O que isso implicaria dos repórteres... Isso não demora. Isso não demora, isso é de imediato, né, Marina? Você demora 5 minutinhos ali. Nenhum jogador passou, só gente do Internacional. Silvestre falou isso. Não passou ninguém do Corinthians, nem jogador do Corinthians passou. Ou seja, tá aí, ó, mostrado aqui no Mesa Redonda, algo estranho está acontecendo lá no vestiário? Pelo que vocês têm experiência? Algo diferente. Nem que for assim, ó, então acabou a reunião, você continua conosco, mas alguma coisa não é padrão, alguma coisa foge do que normalmente acontece depois dos jogos do Corinthians. Eu ficaria surpreso se ele continuasse. Eu ficaria surpreso se o Dorival continuasse. Eu também. Eu acho que a possibilidade de a qualquer momento chegar aí a notícia da... Atenção, Nilson, só um instante, me permita. Reportagem com prioridade, Neoquímica Arena, Alexandre Silvestre chamando. Cara, uma pena porque a gente perdeu o flagra, mas o Fabinho Soldado, que até outro dia era o diretor executivo do Corinthians, hoje ocupa esse posto no Internacional, acabou de passar, que eu ainda brinquei. Esse problema não é teu hoje, né, Fabinho? Ele vazou, não quer muito papo, né? Ele tá do lado de lá, mas até outro dia ele estava aqui no Corinthians, hoje é o Marcelo Paz, que tem essa missão, Garrafa. Com esse flagrante do Silvestre, a pergunta para vocês. O trabalho do Marcelo Paz, que era muito bem falado, fez um belíssimo trabalho no Fortaleza, tá deixando a desejar no Corinthians? É difícil a gente falar? O que vocês pensam? Eu acho que é muito cedo. E outra, encarna o personagem do Marcelo Paz, né? O cara mandava em tudo no Fortaleza, ok? Era o presidente do clube, sim, efetivamente. Você calcula o cara cair no Corinthians, na situação que vive o Corinthians, sem dinheiro, com as convicções que a gente vê no Corinthians, ou seja, nenhuma convicção da parte de ninguém. O presidente quer engolir o presidente do conselho, que por sua vez quer jantar o presidente do clube, com tudo que o clube deve, aliás, é o clube que mais deve no Brasil. Você calcula o Marcelo Paz cair aí
e ainda ter que administrar o futebol com essa qualidade de jogo que passa. Eu adoro o Dorival, acho ele um cara super educado, super legal. O Nilson deu as características dele aqui, mas para dirigir o Corinthians não basta ser legal e nem ser educado, precisa de alguma outra coisa. O único cara que quebrou isso, e todo mundo sabe da minha paixão pelo clube, né? Eu não preciso dizer. O único cara que quebrou isso na história, na minha visão, foi o Tite. Que é um Dorival Júnior low profile. Mais ou menos, do ponto de vista da educação. Porque o restante, treinador do Corinthians, é o que a torcida canta, irmão. É tapa na orelha, é o jogo da vida. Treinar o Corinthians não é brincadeira. E eu não sei, eu acho que quinta-feira contra o Platense, né? Não é a Platense, é o Platense, né? Quinta-feira contra o Platense teremos o interino e domingo contra o Palmeiras a Arebaba, para não tomar uma coça daquelas bem tomada, inclusive. Então o Corinthians tem o Platense na quinta pela Libertadores, abertura da Libertadores, é só isso. Libertadores, abertura da Libertadores e depois nada mais, nada menos do que o Palmeiras. Nilson, na sua cabeça, com esse cenário mostrado pelos nossos repórteres, especificamente pelo Alexandre Silvestre, essa demora para a coletiva do Dorival, daqui a pouco o Dorival aqui na coletiva, se é que vai ter coletiva, não é? Zona mista, os repórteres não entraram. O que deve estar sendo dito lá depois, conhecendo o Corinthians, depois de 9 jogos sem vitória e mais uma derrota em casa? O que deve estar acontecendo é uma conversa para ver se sai ou não o Dorival, com o próprio Dorival. Precisa perguntar para ele também, talvez ele não tenha disposição de continuar. Eu acho que não passa disso. Então eu ficaria, repito, surpreso se o Dorival continuasse como técnico do Corinthians. Atenção, tocou o telefone do Thiago Salazar. Pingou a informação para o Salazar, é isso, Salazar? Informações, Neoquímica Arena ao vivo, Salazar, Silvestre e Paulo Sérgio. Salazar, pingou a informação. O Salazar com o celular na mão, eu fico preocupado. O que houve, Salazar? É isso, Garrafa, para manter o nosso público bem atualizado e também alimentar esse debate do nosso grande mesa redonda. Diferentemente do que aconteceu no Rio de Janeiro, quando o Corinthians perde para o Fluminense, muita gente ali naquele momento tinha expectativa de que o Dorival pudesse ser demitido, não houve nenhum tipo de reunião. Os jogadores se reuniram ali no vestiário, foram para o ônibus e vida que segue, apesar da pressão toda. A situação está diferente nesse momento. Essa demora que vocês estão comentando, que realmente é estranha, é atípica, tanto lá na Zona Mista quanto aqui na entrevista coletiva, ela está acontecendo porque está havendo neste momento uma reunião para definir a permanência do Dorival Júnior. Não chegaram a um consenso ainda, não tem uma definição, uma decisão tomada nesse momento, e a atualização é essa: eles estão de fato reunidos, debatendo se Dorival permanece ou não no cargo de técnico do Corinthians. Garrafa. Tem essa informação se o Dorival participa desta reunião ou esta reunião é apenas da cúpula diretiva? Não sei se você tem a informação, por isso eu lhe pergunto. Não tenho a confirmação de quem são todos os integrantes. O que eu tenho de informação é que os principais dirigentes do Corinthians, a cúpula, né, presidente, vice-presidente, executivo de futebol, enfim, os principais dirigentes envolvidos com o departamento de futebol estão reunidos. Não tenho informação se o Dorival está participando dessa reunião, Garrafa. Garrafa, antes do jogo encontrei alguns diretores, algumas pessoas do conselho aqui pelos corredores e eles informaram, se perder vai ser difícil segurar. Vai ser difícil segurar. Agora, vai também depender muito do Dorival se ele tem cabeça para continuar. O próprio Nilson César mencionou aí, se ele tem cabeça de continuar com esse elenco que está muito abaixo daquilo que todos esperamos. Eu tive uma informação sobre isso durante a semana, de que o Dorival está disposto, de que ele não quer abandonar o barco, por ele continua no cargo. Agora, o interessante, repito, qualquer outro técnico nessa situação, é só pegar os casos recentes, como aconteceu aqui com o Carille, enfim, eles foram demitidos quase que de maneira tranquila. Olha, não dá mais, demissão, um abraço, pressão da torcida e tudo mais. Isso não está acontecendo com o Dorival. Há muita dúvida. É o que eu estou relatando aqui desde a semana passada. Muita dúvida. Mesmo agora com a 9ª partida sem vitória, ainda há muita dúvida se é esse passo que o Corinthians tem de dar nesse momento. Pode ser que tome essa decisão, mas não me parece uma decisão com convicção, Paulo. Sim, verdade. Até porque o Dorival
pelo trabalho que ele tem feito, pelo aquilo que ele extraiu desses jogadores em momentos importantes. Agora, em fevereiro, o time jogou bem, bateu campeão contra o Flamengo. Tudo nos leva a crer que há uma mudança, mas pelo que nós vimos hoje, quem esteve no estádio hoje, a impressão ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Então, é por isso que nós estamos aqui vivendo todo esse drama aqui. E daqui a pouco nós vamos informar para vocês o que vai acontecer. Tomara que dê tempo, ainda dentro do mês, a Garrafa. Atenção, segura um instante o Paulo Salazar, eu vou com o Silvestre, tá aqui, ó, informação exclusiva, diretoria faz reunião para definir futuro do Dorival, reunião acontece nesse momento, fique ligado com a gente no Mesa Redonda. Eu vou deixar uma pergunta para o Paulo Sérgio, mas antes eu vou com o Silvestre e eu preciso trazer de volta aqui para a bancada. Alexandre Silvestre com a informação e eu vou querer saber do Paulo Sérgio se ele teve contato com os jogadores antes do jogo, juntamente com o Dorival, e qual foi a sensibilidade do Paulo entre relação jogadores-treinador. Alexandre Silvestre, prioridade para informação no Mesa Redonda. Olha, que eu saiba, o Corinthians não tem um auxiliar fixo da comissão técnica, então se sai Dorival e comissão do Dorival, eu imagino que na hierarquia assumiria o William Batista, que é o técnico do Sub-20 que chegou ao Corinthians na metade do ano passado. O Gaviões da Fiel e alguns outros torcedores estão na porta da saída do ônibus da delegação, lá do outro lado, na saída da Radial Leste, protestando com a polícia militar já posicionada, esperando a saída. Mas muitos jogadores nem voltam com o ônibus, mas estão ali posicionados, os Gaviões e torcedores organizados e torcedores comuns, um grupo ali na porta da saída da Neoquímica Arena, do outro lado do estádio, Garrafa. Não foi liberado o acesso dos jornalistas ainda à sala de imprensa. O Silvestre traz a informação que a torcida se aglomera na saída do ônibus e o Salazar traz a informação de que acontece uma reunião discutindo a permanência ou não do Dorival. Antes de voltar com a bancada, o Paulo Sérgio, você esteve no vestiário do Corinthians antes do jogo. Você mostrou a camisa que você recebeu do Corinthians. Nos retrate exatamente o que aconteceu, quem você encontrou, o que você viu, como era a relação dos jogadores com o Dorival. Deu para perceber algo diferente? Você conhece bem o que é um vestiário, Paulo, por gentileza. Garrafa, quando eu cheguei aqui, eu fui recepcionado pelo Marcelo Paz e também pelo Mauro. Nós fomos direto para o vestiário do Dorival Júnior. E ali eu fiquei com a comissão técnica do Dorival, inclusive quem permaneceu na sala foi o Marcelo Paz e o próprio Mauro. Então eu não tive acesso com os jogadores, até porque eu fiquei ali na sala dele, os jogadores também não têm acesso à sala do treinador. Quando o treinador quer falar com um desses jogadores, ele sai e vai até eles, até porque quando eu cheguei, os jogadores estavam em campo também fazendo aquecimento. E o ambiente era muito bom, cara, muito bom, muito tranquilo, o Dorival estava muito tranquilo, é um treinador experiente, nós conhecemos muito bem o Dorival, como ele se reporta às pessoas, então foi assim, eu fiquei aqui na sala dele uns 20, 25 minutos, e trocando ideias, aquilo que está acontecendo, e nós vamos passar para vocês aí no restante do Mesa Redonda. Equipe Gazeta continua ao vivo na Neoquímica Arena. Marina Buffon, eu acho um desrespeito com o profissional Dorival Júnior ter que submetê-lo a esse tipo de situação. Se eu sou o Dorival, sabe o que eu faria? Vai embora. Eu vou na coletiva mesmo, sem a vontade da diretoria, não fico mais no Corinthians, se caso essa reunião estiver acontecendo mesmo. Sem ele, o Dorival, espera porque a diretoria está reunida para você vai dar a coletiva. Não, peraí, eu vou dar a coletiva. Tchau. Vocês concordam com o Miller? E me parece uma falta de respeito. Estou na linha do Miller, alinhado com o Miller. Uma falta de respeito com o profissional do tamanho do Dorival. Pera, calma, vamos por partes pelo aqui. Tempo, diria Jack. Vamos lá. O Salazar foi específico em responder a você que ele não sabe se o Dorival está fora ou dentro da reunião. Perfeito. Mas independente se tiver uma reunião com ele, qual é o problema, Dorival? Está expondo ele, nós estamos pensando em te mandar embora. O que você acha? Eu acho que não dá mais para mim mesmo e vou embora. Qual é o problema? Não, e não é a primeira vez que acontece isso. Pois é, qual é o problema? Conversa com as demissões são feitas assim. A forma de demissão... Eu tô com o Miller. Ô Miller, você sabe que a forma de demissão, isso é comum no futebol, essa maneira que os dirigentes... Aliás, dirigente é assim.
A primeira cabeça que os caras entregam na hora do aperto, qual é? É o treinador, é óbvio, vai entregar 26 jogadores. Nós estamos devendo 1,5 bilhão, estamos devendo isso. Não, 1,5 bilhão não, 3 bilhões. 3 bilhões, isso aí os caras não falam, não querem falar sobre esse assunto. Agora, apertou, entrega a cabeça do técnico que a torcida gosta. Ô Nilson, mas eu acho que é uma reunião que não precisa demorar meia hora para... Mas é isso que eles estão Meia hora não precisa tomar... já estava desenhado. Para com isso, meia hora, 50 minutos para tomar uma decisão dessa? Não, 10 minutos, acabou. E não é nem momento. Eu acho que uma decisão dessa, você tem que tomar... Outro dia... Amanhã, tem respeito ao Dorival, Mas gente. olha, gente, presta atenção, vocês têm razão. Você tem toda a razão, você também tem razão. Se a decisão fosse na Fundação Casper Libero, ela seria assim. Se fosse na Rádio Jovem Pan, ela seria assim. Lá não é a Fundação Casper Libero e nem a Rádio Jovem Pan. Lá é Corinthians, amigo. É a Gaviões da Fiel dando tapa nos caras lá fora, jogando pedra no ônibus, a imprensa desesperada, os caras com a faca nos dentes. Não tem essa conversa. No Corinthians não funciona assim. É por isso que tem que ter a reunião lá dentro, sair com o programa ao vivo, TV Gazeta, 60 anos de programa, às 9 horas da noite. Alguém vai ter que responder alguma coisa. Marina, é normal ou é desrespeito com o Dorival? Eu tô com o Miller. Pra mim é desrespeito expor o Dorival a essa reunião. O jogo acabou há mais de 1 hora. Não aparece ninguém, algo está acontecendo. Atenção, Salazar chamando. Informação. Obrigado. Vamos com Salazar. Ih, celular na mão do Salazar. Ai, meu pai. Diga, Salazar. Você perguntou, a gente vai atrás da informação, né, Garrafa? Dorival Júnior está participando da reunião. Está sentado junto com a cúpula do Corinthians participando da reunião, Garrafa. Aí, no Mesa Redonda não escapa nada. Continue com a gente. A palavra da Marina, gente. Eu ia falar, ele estando na reunião... Ok. Está todo mundo conversando. Sim, mas eu acho que o Dorival não precisa levar tanto tempo, né, Marina? Mas sabe o que é? Eu acredito... Tem que entrar em acordo com multa, com como é que vai fazer. Pô, mas não deixaram. Eu vou mudar a pergunta. Se o Dorival participa da reunião, diminui a chance dele ser demitido? Acho que não. Eu acho que Marina? não. Eu acredito, Garrafa, sim. Então os panoramas mudam, ele está participando da reunião. Porém, a demora mostra a dificuldade que é se demitir esse técnico, não ter outro nome engatilhado para o momento que o Corinthians está vivendo. Não, Marina, outro nome tem de monte. Não, exatamente. Outro nome que eu digo que corresponda ao que a torcida está pedindo. Agora tem um outro lado também, a reunião pode estar acontecendo em favor do Dorival, nós também precisamos pensar isso, falar, escuta, chefe, o que não está dando certo aqui? Mas o Memphis descendo de helicóptero essa não está demora dando certo, é por conta disso. O Lingard que vocês trouxeram porque ele pediu não está dando certo, como chama lá? Mas você faz uma reunião dessa depois de um jogo, depois do sacode? Eu não sei, pode ser. Essa é a reunião? Pode ser. Eu acho que essa reunião aí realmente é para demitir. Mas está demorando muito. Está na cara que é para demissão com certeza. do Dorival. Uma hora de reunião. Posso? Se eu fosse Dorival, eu não aceitava mesmo. Posso dizer uma coisa? É o seguinte, né? Tá aí, os repórteres podem me desmentir ou não, mas para que o Corinthians apresente um novo técnico, que ele dirija contra o time contra o Platense, tem que ter um acordo com o Dorival da forma de pagamento da multa. Dorival tem multa para receber. Senão então, não pode. talvez. Quanto é de multa? Ô, Dorival, você vai assinar, você aceita parcelar em 30, 80, 60 meses o que você tem para receber? Marina acabou de falar, a multa é 7 milhões. De 6, 7 milhões, 6, 3 7 salários milhões. da comissão. E está ganhando a CBF também, uma milha por Será que mês. estão negociando o acerto do... Ô, Dorival, pelo amor de Deus, assina pra gente poder apresentar um técnico amanhã. Mas isso aí não foi falado antes, Garrafa? É isso que eu não entendo. Para estar demorando dessa forma. Eu já sabia que a multa era essa, que as coisas eram Garrafa, só do fato do diretor me chamar para reunir dentro do vestiário depois do jogo, eu já dizia assim, olha, negócio, não vamos ganhar, não vamos ficar enchendo a linguiça. Não vamos perder tempo. Tchau, vou embora, acabou a sorte, vida que segue para os dois lados. O que o Paulo Sérgio pensa desse tema? Dorival participa de reunião demorada na Neoquímica Arena, o Mesa Redonda acompanha tudo. É exposição ao Dorival? Será que estão, a gente está conjecturando, será que estão definindo a forma que o Dorival vai aceitar o parcelamento da sua rescisão para que o Corinthians possa contratar um treinador? O que você pensa sobre isso, Paulo? Então, Garrafa, o que eu penso sobre isso é que tem que ter uma conversa muito franca entre diretoria e a própria comissão do Dorival. Se realmente eles querem permanecer com o Dorival, e eu creio que o Dorival não vai abrir mão. O Dorival não vai abrir mão, vai jogar a responsabilidade para cima dos dirigentes do Corinthians. Se vocês estiverem insatisfeitos, vocês tomem uma posição. Muito provavelmente ele vai dizer, eu confio de que eu consigo dar a volta por cima. Entendeu? A posição do Dorival muito provavelmente vai ser essa, porque tem sido essa, Paulo. E outra
outra coisa, Garrafa. Se você trouxer um Tite, o que o Tite vai mudar nesses jogadores? Eu não creio. Se você trouxer o Vojvoda, você vai mudar o que nesses jogadores? Qual o padrão de jogo que você vai trazer para essa equipe do Corinthians? Eles vão fazer que o Dorival já não fez. Eles vão fazer que o Dorival já não fez, isso daí, né? Então, cara, é muito difícil. Tem uma situação aqui, ó, uma atualização. Representantes das torcidas organizadas do Corinthians, principalmente da Gaviões da Fiel, eles estão lá na porta do estacionamento E2, que é por onde saem os jogadores. Prometem protestar ali na saída dos jogadores. E o presidente da Gaviões, o Alê, ele acabou de dar entrevista a alguns veículos segmentados que estão lá do lado de fora aqui da Neoquímica Arena. E olha uma frase dele: se derrubarem o Dorival, quem derrubou o Dorival foram os jogadores. Eles não representam a camisa do Corinthians. Boa. Bate com a informação que estamos trazendo aqui. Sim. Tem pressão para cima do Dorival? Claro que tem pressão para cima do Dorival, mas normal. Há um entendimento de que quem está devendo mesmo é o elenco, mais do que o técnico. Entendimento, inclusive, aqui da torcida organizada do Corinthians. E eu não gosto muito de usar essa expressão do jogador derrubar o treinador, mas o que nós vimos aqui hoje nos dá a entender que tem muitos jogadores insatisfeitos. Né? Aí a gente lembra daquela entrevista do Matheus Bidu. Quando o Corinthians foi mal, fez falta hoje. Poxa, peraí, né? Mas acabamos de ganhar, eles têm que entender. Aquilo ali pegou muito mal e para muita gente, inclusive da torcida organizada, o Matheus Bidu acabou ali externando um sentimento do elenco que para eles explica essa sonolência dentro de campo, digamos assim. Ex-atletas, hoje comentaristas com a gente. Sabe o que pode estar acontecendo? Diga, Miller. Isso é sensibilidade de boleiro, né? O Dorival deve ter pedido a reunião, pedido demissão, e a diretoria está tentando convencê-lo. É uma possibilidade também. A não sair agora. Pode ser mesmo. É uma possibilidade também. Eu vou fazer a pergunta para o Paulo e para o Miller, os dois ex-atletas, como ex-atletas agora. Paulo Sérgio, já que você tocou no tema, a pergunta é: jogador derruba técnico no futebol, Paulo? Derruba. Eu já sou prova disso, porque eu fiquei insatisfeito no Bayer Leverkusen com o treinador, mas ele estava mal. E aí no final os dirigentes perguntaram para mim, mandaram ele embora, perguntaram para mim: você está feliz agora? Eu falei: tô. Né? Então, derruba, tem jogadores sim que derrubam treinadores. E agora, fazer isso com o Dorival, eu acho uma injustiça. Até porque o Dorival deu muito para essa equipe e confiou em jogadores que estavam desacreditados nesse corredor. Quando o Salazar menciona o Bidu, todo mundo queria matar o Bidu. Virou o melhor lateral do Brasil. Com quem? Com o Dorival. Com o Dorival. O Breno Bidon, ele alterou a posição do Breno Bidon, deu oportunidade para o André, enfim. O Yuri começa a crescer junto com o Dorival, então é uma injustiça que alguns estão fazendo com o Dorival. Resposta do Miller, eu estou pensando numa manchete aqui, me ajuda, Paulo. A manchete seria: Paulo Sérgio já derrubou o técnico na Alemanha, ou a manchete seria: Paulo Sérgio ficou feliz com a derrota do seu técnico no futebol alemão? Qual manchete que eu poderia colocar lá na minha rede social, Paulo? Nenhuma das duas. Certo. O corte está feio. Ô Miller, jogador derruba técnico? Na minha época eu derrubava, hoje eu não sei. A cabeça do jogador mudou. Hoje o jogador é mais mimizento, tá? Chorão. Antes derrubava sim. Alguém mais fala sobre o tema? Derruba? Claro que derruba treinador. Mas aí eu tô achando, eu tô no caminho do Miller. O Dorival não tá com prazer nenhum de continuar. Entendeu? Você vai continuar. Primeiro que o clube deve estar. Eu não sei se o salário do jogador tá em ordem, se não está em ordem. Você está pagando a cada 3 meses o jogador. Que nem o São Paulo, né? O São Paulo estava pagando a cada 3 meses, né? Então não se sabe como é que está a vida do Corinthians dentro do elenco ali. Porque, eu sou jogador do Corinthians, o moço do supermercado. E daí? Eu quero que você pague a conta aqui, né? Não, mas eu estou sem receber. Então deve ter muita coisa além acontecendo dentro do Corinthians ali, que não está estimulando o Dorival a continuar também. Eu acho que o Miller, o próprio dirigente não quer, talvez a continuidade A gente tem que aguardar o término dessa reunião. Eu acho que a diretoria... Se eu sou o Dorival, pego meu boné, meu amigo, e tchau e benção. Sabe quanto tempo o Dorival vai ficar desempregado? Marina, uma semana. Uma semana. A Marina, no próprio Corinthians, você testemunhou o Memphis Depay
derrubando a família Dias, eu estou equivocado? Aquela entrevista lá foi um pontapé nos fundilhos, hein? Foi sim, Garrafa. Então, assim, a gente pode... Eu não sou boleira, né, Miller, né, Paulo Sérgio? Mas a gente acompanha ali nos bastidores e, de fato, existem forças em determinados jogadores que conseguem, sim, derrubar técnicos. Bom, é o seguinte, só vou atualizar a situação de momento. É incrível, inacreditável, o Corinthians perdeu 9 jogos sem vitórias, não é? E a situação de momento. Estamos com o nosso time na Neoquímica Arena. Os repórteres ainda, através da informação do Silvestre, não foram liberados para a zona mista. O Salazar trouxe a informação de que há uma reunião neste momento da diretoria com o Dorival Júnior, para depois, posteriormente, confirmar a situação dele. Informação também nossa aqui. Torcedores se aglomeram na saída do ônibus da Neoquímica Arena para protesto. E também informação do Salazar que torcedores estão na saída, na porta do ônibus do Corinthians, alguns torcedores da Gaviões, aonde vão os jogadores para dentro do ônibus. Essa é a situação de momento e a gente está aguardando o Dorival Júnior. Bom, eu volto aqui com a bancada. Um detalhe interessante. O Corinthians é o 16º colocado no campeonato brasileiro. O Corinthians só não entrou na zona do rebaixamento. Atenção, já temos a resposta se Dorival Júnior fica ou sai do Corinthians. Voltamos ao vivo, Neoquímica Arena, já temos a solução do caso. Thiago Salazar, Neoquímica Arena. Dorival não é mais técnico do Corinthians, continua. Qual é a informação, Salazar? Dorival Júnior não é mais técnico do Corinthians, Garrafa. Ele acabou de ser demitido oficialmente. O Corinthians, inclusive, já comunicou isso em nota oficial. Dorival Júnior não comanda mais o Corinthians. Lembrando, a multa salarial dele é de 3 salários, não só para ele e para a comissão técnica toda. Isso representa cerca de 1.800.000 por mês, vezes 3, estamos falando de 5,4 milhões ao todo. Você tem ali alguns adicionais relacionados à FGTS, arredondando 6 milhões de reais que o Corinthians vai ter que chegar num acordo com o Dorival antes de anunciar um novo técnico ou ter um novo técnico contratado à beira do campo. Agora, fica uma grande dúvida aqui que a gente vai também trazer aqui na apuração. Quem assume já na quinta-feira para estrear na Libertadores, porque a Conmebol ela obriga que o técnico tenha algumas licenças. Normalmente o Mauro, que estava aqui com o Paulo Sérgio, o famoso Mauro Van Basten, ele que normalmente assume nesse posto, mas a gente tem que confirmar se ele tem a licença para comandar o time do Corinthians na quinta-feira, na estreia na Copa Libertadores da América. Mas é isso, Garrafa, Dorival Júnior não é mais técnico do Timão. E isso vai na conta dos jogadores, hein? Essa demissão vai na conta dos jogadores que precisam mudar a postura imediatamente. Senão não adianta mudar de técnico. Senão não adianta mudar de técnico. Eu quero voltar com o Paulo Sérgio, agora com a informação dada aqui de forma imediata que Dorival não é mais técnico do Corinthians. Quero saber da bancada aqui se foi justa a demissão ou não, quero saber do Paulo. Mas antes, Alexandre Silvestre, a situação de momento, com a informação de que Dorival não é mais técnico do Corinthians, já liberaram a imprensa para entrevistar, para que possamos ouvir os personagens do jogo e há possibilidade de que o Marcelo Paz ou alguém da diretoria se pronuncie sobre a demissão do Dorival. Alexandre Silvestre. Acredito que não, Garrafa. Inclusive, vou pedir para o Thomas Jefferson dar um girinho de 180 graus, ó, a zona mista do Corinthians lá do outro lado, ó, do outro lado do saguão de imprensa aqui da Neoquímica Arena, desativada hoje. Ninguém passa por lá. Pode voltar, Thomas. Talvez o Dorival acesse esse saguão para ir embora. Talvez, vou ficar por aqui. Única zona mista hoje, a do Internacional, com alguns personagens que vão passar por aqui. Eu não consegui ouvir se o Salazar confirmou que será mesmo o William Batista, o técnico do Sub-20, o técnico interino do Corinthians a partir de amanhã, até que o clube acerte com o novo treinador. Eu volto então com o Paulo Sérgio. Quero a opinião de todos aqui e depois vamos começar a pensar em quem pode ser o técnico do Corinthians. Paulo Sérgio, foi justa, foi correta a decisão da diretoria do Corinthians, Paulo? Bom, eu não posso dizer que foi justo, até porque eu sou contra você despedir qualquer treinador, ainda mais um treinador como o Dorival. Agora, é lógico que a pressão estava muito grande, os resultados não apareceram, o que nós vimos aqui foi muito abaixo daquilo que o torcedor esperava.
Para você ter uma ideia, Garrafa, no começo do segundo tempo, a torcida começa a pedir garra e fica mais ou menos uns 20 minutos. Sim. Uns 20 minutos, coisa que a torcida do Corinthians não faz. Sim. Não faz. Então, eu não acho justa, mas pelo que nós vimos aqui, não dava para segurar. Eu começo aqui com o Tata Muniz e vocês fiquem à vontade para falar sobre o tema. Decisão acertada, não vou usar a palavra justa, mas acertada pelo cenário, pelo contexto? Pois é, Garrafa, você conhece tanto de Corinthians quanto eu, né? Não tinha o que fazer, né? Não dava para fazer mais nada. O Dorival Júnior é um cara espetacular, sensacional. 9 jogos sem vitória no Corinthians. Nem o falecido Oswaldo Brandão, Deus que me perdoe, descesse do céu, resistiria. Que ele vá cuidar da vida dele. Tomara que acertem rapidamente a vinda de um novo treinador. Não falta nome no mercado. Eu só queria saber quem que é o William Batista do Sub-20 que vai levar o Corinthians a cabo na próxima quinta-feira, na estreia da coisa mais importante para o Corinthians deste ano. Mas o William Batista, será que tem a Pro? Não tem. Ele é o técnico interino, mas se ele vai ficar no banco, a gente não sabe, se ele não tiver a Pro, ele não vai sentar no banco. Não vai ter ninguém no banco. Então ele vai dirigir quem? Ou talvez um treinador que a gente pode, inclusive, apontar aqui os nomes na praça. Precisa ser um acordo rápido, né? Se der tempo de um novo técnico. Não, ele precisa fazer o acordo, né? O tal do acordo. Pois e já resolver toda essa a diretoria resolver toda essa pendência e já colocar um novo treinador em campo na próxima quinta-feira. Não sei se para isso. Como é que o Nilson fala, jogador, né? A balaiada, como é que é? A babaiada do jogador para continuar, entendeu? Atenção, Salazar pede a palavra, a informação. Pois não, Salazar? Vamos lá, Garrafa, só para alimentar o debate, o William Batista, ele é técnico do Sub-20, ele tem só 32 anos de idade. 32 anos de idade, passagens por categorias de base do Vasco, do América, chegou ao Corinthians em agosto de 2025. Então é um técnico jovem e também jovem na vida do Corinthians. É ele quem vai assumir por enquanto. Eu já trago a informação de que o staff do Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, já me confirmou que vai entrar em contato com a diretoria do Corinthians para manifestar oficialmente o interesse do Emiliano em vir aqui, em se candidatar a essa vaga do Dorival Júnior. Isso é informação, Garrafa. Agora, vocês viram que tem um clássico aí, né? Tem um derby aí. Vou voltar lá com o Silvestre, vou trazer para a bancada, só que a pergunta é para o Salazar também. Salazar, o William Batista tem a licença Pro? Ele poderia comandar o time já na quinta-feira contra o Platense? Você tem essa informação? E uma outra pergunta, o seu celular tem bateria ainda, né? Porque eu começo a ficar preocupado, porque uma informação atrás da outra pingando aí, dá para aguentar até o final, pelo amor de Deus. Você carregou o celular, né, Salazar? No intervalo do jogo, Garrafa, deixei o celular carregando para garantir ele ao vivo aqui no Mesa Redonda. Garrafa, eu não conheço o William, nunca conversei com o William, né? Como disse, ele é novo, mas o Corinthians confirmou que ele será o interino nesse momento, confirmou isso na nota oficial. Eu não quero crer que o Corinthians colocaria o nome dele na nota oficial se ele não pudesse assumir agora na quinta-feira. Seria, assim, um ato desastroso da diretoria, uma desatenção que eu não quero nem acreditar, né, Paulo? Não vamos acreditar nisso, né? Seria muito amadorismo, já está muita fumaça, já está muita fumaça aqui nas redondezas da Neoquímica, não esperamos isso. Se eu fosse vocês aí, se pudesse, Paulo, avisa lá, que para mim não será surpresa nenhuma. Alexandre Silvestre, situação de momento, viu o Ranieri passando por aí, né? Ranieri passando, Silvestre. Ranieri passou, eu tô na garagem, saguão de imprensa desse lado, garagem aqui, ó, o Ranieri de costas com a mochila, Hugo Souza conversando com a assessora de imprensa dele, se eu não me engano. Tô só mostrando os jogadores do Corinthians, não tô entrevistando. Não vou fazer a zona mista do Inter, eu estou só mostrando. Posso mostrar? Só mostrar. O pessoal aqui não quer que a gente mostre a garagem, então eu vou voltar. São as novas regras, as novas leis do futebol e da vida. Mas o ambiente, eu estou mostrando só o ambiente, não estou entrevistando ninguém. Estou aqui conversando à distância com meu amigo, assessor de imprensa do Corinthians, um deles. Muitos jogadores já passaram, os do Inter também, daqui a pouco. A zona mista do Internacional, que para nós nesse momento, com todo respeito ao Internacional, que é um clube gigante e monstruoso, não interessa tanto quanto esse ambiente corintiano. Hoje acabou de cair o técnico Dorival Júnior, Garrafa. Silvestre, parabéns aí pelo flagrante, são os novos tempos, lamentável, mas repórter é repórter, mostrou os jogadores do Corinthians. Aliás, vocês tinham que dar a cara a tapa, o Dorival foi demitido e ninguém fala.
O Dorival acaba de ser demitido, vocês não ganham há 9 jogos e vocês não falam? É o silêncio que vocês querem entregar para o torcedor corintiano? Assessor de imprensa antigamente, ele ajudava a imprensa, agora ele atrapalha. Ele faz um desserviço para a imprensa. Assessor de imprensa de clube é um desserviço para os repórteres. Tinha que mudar o primeiro nome, né? Agora, deixa eu falar um negócio do Dorival. Um alívio para o Dorival Júnior. Se livrou do Corinthians e essa bagunça que hoje é o Corinthians. O Corinthians é uma das maiores instituições do mundo e não merece a bagunça que é. Então o Dorival não estar mais lá no Corinthians é um alívio. E quem chegar vai pegar outra gelada. Porque o Corinthians hoje é gelada. Estou dizendo de uma das maiores instituições do mundo. A instituição é uma coisa. O que vive o Corinthians hoje é uma outra situação. Olha, em relação à gelada, o único que não acha isso é o Emiliano Dias, né? É, o cara está se oferecendo. É surreal, né? É surreal. Surreal. Mas eu não vou ficar surpreso se o Galhardo não for contactado. O cara entrou no link. O quê? Mas não tem dinheiro. Mas como é que vai pagar, Miller? Assim, ó, o Corinthians deve ter respeito. Que é treinador bom, tem que pagar. O Corinthians já teve o filho do Zé, o Lázaro, recentemente. Eu falei na redação outro dia aí. Fernando Lázaro, com todo respeito a ele, na gestão do Duílio, ele foi guindado ao início de temporada a trabalhar no Corinthians, sem nenhum currículo. E eu falei, não será surpresa pela falta de dinheiro o Emiliano, que cansou de se oferecer a ser o técnico do Corinthians. Tá? Então, na tela, vamos colocar, além de Emiliano, que foi lembrado pelo Salazar, já foi dito por nós. Tite. O Tatá falou a respeito do Silvinho. Do Tite e do Vojvoda. Os nomes da vez. Vamos aos números do Tite. Os números do Tite na temporada. Temos os números do Tite para que a gente possa avaliar. Já que no Corinthians ninguém quer falar, vocês estão esperando a gente sair do ar. É isso, ninguém quer falar com a torcida do Corinthians. Aproveite a nossa audiência e fale com a torcida corintiana. Vocês que vão continuar, a diretoria não é nota não, é dar cara a tapa nesse momento do Corinthians. Se a diretoria não falar, é uma grande vergonha. A diretoria do Corinthians, por intermédio do Marcelo Paz, tinha a obrigação de virar público. O que ele está fazendo lá? Ele é diretor do Corinthians, tem que falar. Comunicar com a torcida. Ele falou que vai fazer um pronunciamento. Pronunciamento? Ô Paz, você deve satisfações à torcida do Corinthians. Uma entrevista seria melhor. Vamos aguardar. Se ainda der tempo, né? Você está esperando a gente sair do ar para falar. A gente está com audiência boa. A torcida corintiana está toda aqui e tal. Seria legal você falar rápido, Paz. Tite, na temporada, 17 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 52% de aproveitamento. Virando, vamos para Juan Pablo Vojvoda. Esse é ligado ao Paz. Aí é tragédia. Muito ligado. Não, mas esse temporada 2026, 15 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 37% de aproveitamento. Uma bomba maior que o Corinthians, né? Tá, outro treinador. Fernando, esse aí, eu não acredito. Também, tá na também. praça, mas tá na praça. Tá na praça. 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 36,3%. Você imagina o Fernando Diniz com esse elenco do Corinthians, saindo jogando curto do goleiro pro zagueiro, o que ia acontecer? O goleiro não acerta uma reposição de bola. Marina Buffon, aqui balançando a cabeça. Nenhum dos 3, Garrafa. Nenhum dos 3. Nenhum dos 3, por quê? Desses 3, eu escolho Emiliano. Emiliano. Marina. Juro. É verdade, não dá, é verdade. gente. Não dá. É verdade. Por que não, Marina? O Tite tem uma história gigantesca no Corinthians, mas ele não está num bom momento. Só pode ver, esse aproveitamento dele é bom, mas lembre-se dos jogos que ele fez no Cruzeiro agora há pouco. Não dá, não está num bom momento. Acho que o Tite poderia realmente curtir um pouco a vida, uma aposentadoria, a família, tirar um tempo para ele. Juan Pablo Vojvoda, eu acho que não dá... Tudo bem que o time do Santos também não é um grande elenco, mas ele não conseguiu extrair quase nada desse elenco do Santos. Não conseguiu. Acho que no Corinthians ele não conseguiria fazer grandes coisas também. E por fim, qual foi o último? Fernando Diniz. Fernando Diniz, gente, com todo respeito, eu adoro o estilo de jogo do Fernando Diniz. Mas no Corinthians... Esse estilo não serve. Não vai dar certo. Alex Miller. Uma informação aqui, o Rosinei, ex-jogador do Corinthians, está nos assistindo e me manda uma informação, porque ele conhece o William Batista. Sim, um abração ao Rosinei. E disse que tem a licença pro. Boa. Então o William Batista está apto a Maravilha. comandar o Corinthians de forma interina na Estará quinta-feira. Caso seja Menos necessário. mal. Então, obrigado, Rosinei, pela informação e pela audiência. E estamos te esperando aqui, Rosinei. Rafa, esses 3 aí, como a Marina disse, o Tite de 2012 não existe mais.
O Fernando Diniz, eu acho que perfil pro Corinthians, ele não serve. E o outro era o Tem Voivoda. Treinador de time pequeno, não dá. Silvinho e Emiliano, tá mais por aí? Eu sou mais o Silvinho. Agora, precisa ver também o tamanho desse tal de Paz, hein? Porque, com todo respeito ao Fortaleza, que fez campanhas brilhantes, era organizado, tudo. Uma coisa é o Fortaleza, outra coisa é o Fortaleza. Agora, você ser Corinthians. diretor do Corinthians, do mesmo jeito que o Voivoda não teve tamanho para dirigir razão, o Santos, mas você tem que ver a carta branca. precisa ver se esse Paz tem tamanho para ser diretor do Corinthians. Vamos aguardar o pronunciamento do Paz. Se ele tem carta branca, porque se ele tiver e ele gostar do Marcelo Paz, Nilson, ele pode trazer. desses nomes citados, você, por favor, escolha um, quero ouvir o Tatá. Nilson, desses nomes citados, qual você acha que se enquadraria melhor para esse momento? Nenhum dos três também. E Emiliano e Silvinho? Não tem, rapaz. Quem é que vai? Você quer que deixe lá o auxiliar lá? Não, pelo amor de Deus, também não. Mas é o que eu estou dizendo, qual é o treinador que você pode pensar? Primeiro que o Corinthians não tem dinheiro para contratar um treinador de ponta. Treinador para ganhar dinheiro de verdade, um top de linha. Não tem dinheiro, deve até as calças. Então qual é o treinador que o Corinthians vai contratar? Entendeu? Eu não estou vendo muita gente na praça aí, não. Tatá Muniz, eu quero o Paulo Sérgio lá opinando e voltar para a Neoquímica Arena. Pois não, Tatá? Este programa vai acabar em 7 minutos, infelizmente, para desespero daqueles que são ansiosos, né? Eu acho que seria a grande oportunidade dele retomar a carreira. Portanto, eu acho que o Tite deveria voltar e proponho a você, peça à Gazeta Esportiva, o site, colocar a pesquisa no ar até amanhã, meio-dia, para ver o que vai acontecer com esses 5 nomes. Esse é Tatá Muniz. Paulo Sérgio, dos nomes citados aqui, depois já vou direto para o Thiago Salazar. É isso. O que você imagina para novo técnico do Corinthians dos nomes comentados aqui, ô Paulo? Bom, eu particularmente não consigo ver o Diniz nesse esquema, trazendo esquema tático desse pro Corinthians, até porque não tem jogadores pro esquema tático do Diniz. Emiliano passou aqui pelo Internacional, foi mal, foi péssimo. No Olímpio e no Inter. E no Inter, e não vai dar resultado com esses jogadores. Eu apostaria em qualquer outro treinador, não gostei de nenhuma das suas opções. A gente escuta nos bastidores, Paulo, que o Corinthians quer algo diferente, mas tem que tentar entender a realidade financeira do Corinthians, né? Sim. Daqui do Brasil, pelo histórico, claro, por toda a história, o Tite, apesar da má fase, ele é sempre um técnico lembrado. Mas quanto vai custar um Tite? Não sei se desta vez se custaria tão caro. Ainda mais depois de tantas foi recusas. Lá pro Cruzeiro, né? Não sei. Agora, ao que me parece, pelo que a gente escuta nos bastidores, com exceção ao Tite, a tendência é de que o Corinthians vá olhar para fora. Essa tendência, que o Corinthians não olhe para esses treinadores que estão por aqui. A tendência é que olhe para fora dentro do que pode pagar. E o Emiliano, como eu disse, por enquanto é mais uma vontade do Emiliano do que propriamente uma vontade do Corinthians. Isso pode mudar? Claro que pode. Mas hoje é o Emiliano querendo voltar para cá, Garrafa. E outra coisa, né, Garrafa? Precisa sacudir essa galera aí, viu? Algo muito importante precisa acontecer. Em cima disso, o presidente da Gaviões da Fiel já se manifestou a ler, uma aspa para ele, claramente estes caras, se referindo ao elenco, derrubaram o técnico. Quem quiser ir embora, que vá embora. Não vamos admitir isso. Ou seja, para Gaviões da Fiel, o Dorival tem culpa, mas não é o responsável por essa fase. Já resumo da nota oficial do Corinthians, Marcelo Paes, acho que está esperando acabar o Mesa Redonda para se pronunciar, não é? Torcida corintiana ansiosa para saber o que pensa a diretoria do Corinthians, mas coloque na tela então pra gente o Palmeiras contra o Bahia. Palmeiras 2-1 em cima do Bahia, é isso? Vamos lá, vamos com os gols do líder do campeonato brasileiro. Primeiro um golaço do Arias, dá uma olhada, ó. Toque do Flaco de calcanhar, o Arias, nossa senhora, hein, gente? O Arias que tomou o terceiro amarelo está fora do derby. Tá fora do derby. Branca, hein? E o André Ramalho tomou o terceiro amarelo pelo Corinthians, está fora do derby. Olha que diferença. Parece uma batida do Miller, né? Agora, chapada, jogador. O empate do Bahia. Aí os melhores momentos. Ainda melhores momentos, né? Se tinha que falar dos gols, vamos lá, bola para dentro da área, o Bahia tentando o empate. Marcelo Paz, eu vou ter que pedir para cortar só um instante, separa o outro gol do Palmeiras e outro gol do Bahia, que o Marcelo Paz vai falar, e é importante a palavra do dirigente do Corinthians. Assim que tivermos o Marcelo Paz, já pode abrir direto para ele, hein? Aí a gente tá vendo ainda o Palmeiras contra o Bahia. Fonte Nova lotada, hein? Vamos lá, a hora que você quiser, pode colocar direto para o Marcelo Paz, eu estou aguardando. Vamos lá. O Corinthians e queda de performance,
O time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas. Teve períodos de treinamentos maiores, data FIFA, eliminação do Paulista. Então a gente buscou dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária a mudança. Mas futebol é resultado. Os resultados realmente não vieram. 9 jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente, ele entendeu, né, a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal, já se via uma ansiedade nos jogadores, né, uma ansiedade nas ações em campo, então uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava, e decisões precisam ser tomadas com respeito, com maturidade, mas pensando no melhor para o Corinthians. Então é hora de uma retomada, é hora da gente fazer uma mudança, retomar as vitórias, retomar a alegria do torcedor. Eu lembro que quando cheguei aqui, né, no primeiro jogo contra a Ponte Preta, a torcida gritava é campeão, né, porque tinha ganhado a Copa do Brasil. Iniciamos até bem o ano, o título sobre o Flamengo, que foi muito comemorado, muito exaltado. Mas depois disso, realmente, a coisa não andou como deveria e a gente tem que ter a atitude, a coragem de mudar a rota, de retomar o caminho das vitórias, que é o que a gente deseja, e ainda com tempo suficiente para os objetivos do clube na temporada, que são objetivos grandes, né, de conquistar título, de dar mais alegria ao torcedor, de terminar o ano bem. E a gente... Bom, tá aí, registro feito, a palavra do diretor do Corinthians, o Marcelo Paz. Agradecer muito ao Nilson César, agradecer ao Tatá Muniz. Nilson, é uma satisfação receber você. Prazer é meu. Convide o dia que quiser, tô aqui. Tatá? Olê, 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 tite, tite. Marina, boa noite. Alex, boa noite. Miller, boa noite. Obrigado aos nossos repórteres lá na Neoquímica Arena, Salazar, Silvestre e o Paulo Sérgio. E você fica com os gols da vitória do Palmeiras, 2-1 para cima do Bahia. Palmeiras é líder com 5 pontos de vantagem para o Tricolor. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom final domingo e amanhã tudo sobre a demissão de Tite no Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Tchau.